Sejam todos muito bem-vindos a mais um História Cast. Eu sou Jardel Cerqueira, estou aqui com mais um super convidado. Eu não vou falar a lista de atividades que ele faz, porque não vai caber numa folha. E eu vou começar aqui a conversar com meu grande amigo, primo, irmão, Dorival Lima. E aí, Dorival, como é que você está? Tudo tranquilo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite aí para participar do podcast. É uma honra para a gente, né? Eu como Dorival, pessoa física, e eu como empresário, Dorival, Engelima, serviços patrimoniais, serviços prediais, Engelima Engenharia, e entre outros aí que a gente vai avançando aí no mercado. Eu quero agradecer, é uma honra muito grande para mim, porque conheço o teu sucesso desde sempre, né? A gente está há muitos anos aí em conjunto aí na nossa vida. E eu vou começar logo direto com uma pergunta difícil. Quem é o Dorival Lima? Opa, perfeito. Bom, Dorival Lima, hoje é com 45 anos, né? E com muitos sonhos, assim, muitos sonhos mesmo, né? Com bastante humildade, bastante amor no coração aí para atender as expectativas do mercado, poder usufruir do melhor aqui desse ambiente, dessa terra que a gente atua hoje. Está de passagem, mas com bastante força de vontade também. E quando eu tinha lá por volta de uns 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos, minha família é muito simples, né? Minha mãe de Minas, sul de Minas, meu pai do interior da Bahia, se uniram quando veio para São Paulo tentar a vida aqui. E aí, nesse contexto, nasceu Dorival, nasceu o Charles, nasceu a Chiari, nasceu a Chisley. E durante esse período, meu pai trabalhava na área técnica, né, na área operacional, na parte de ar-condicionados, efetivamente. E o Brasil, naquele momento, estava crescendo, né, em crescimento, em desenvolvimento e implantando a própria democracia, que é o que a gente está hoje. E aí, naquele momento, veio aí o Dorival, como eu disse, né, com 1 ano, 2 anos, 3, e aí com 6 anos a gente foi observando e conhecendo nossos pais, né? E nesse momento do conhecimento dos nossos pais, a gente foi criando a nossa identidade, né? O que a gente é hoje, eu com 45. E aí, quando eu completei 10 anos de idade, naquela época a gente já poderia fazer alguns trabalhos, né? Trabalhos informais, no caso, que era trabalhar no supermercado, né? Trabalhar de empacotador, trabalhar no lava rápido também, né? Tinha as regras lá de gestão, de operação e de manutenção nos automóveis. Trabalhar também na área de ar-condicionado, né? Também. E aí, quando eu completei 12 anos, eu tive o meu primeiro trabalho, que era num supermercado, né? Um supermercado da região, chamado Fred. E ali eu tinha uma visão, né? Que era poder estar trabalhando, poder ter uma parte financeira, poder estar auxiliando a mãe e o pai em casa também, né? E o mais bacana era ter harmonia dentro do trabalho. E era uma coisa até automática, porque eu tinha aquela vontade de trabalhar num ambiente gostoso, bom, de respeitador, né? E um ambiente que eu me sentisse bem, né? Eu queria trabalhar exatamente nesse local. E aí, naquele primeiro momento, foi o primeiro trabalho, porque nesse primeiro trabalho, né, tinha o meu primeiro gerente, né? E lá a gente atuava como empacotador de mercadoria, atuava como deslocamento de mercadoria, levar a mercadoria até o automóvel. E ali eu fui conhecendo não as regras, mas os itens que a gente deveria aplicar para um atendimento ao cliente. Falei, bom, o que eu preciso fazer para eu ter um bom atendimento, para eu atuar de melhor maneira para esse cliente que vai lá fazer compra. Que legal. Poxa, Dorival, você começou a trabalhar cedo, né? E eu vejo que você é um observador também, porque você começa a retroceder ali na tua história, né? Uhum. Até para contar aqui nesse momento, que é um momento mais descontraído, onde a gente tenta extrair a sua essência, né? Sim. E aí você já vejo que, tipo, desde criança você tinha aí uma observação.
E foi fundamental para a sua aplicação na tua empresa hoje, Sim. aquela observação, porque eu estou vendo aqui que você começou aos 12 anos trabalhar, né? Naquela época que você começava muito cedo, né? Sim. Onde as crianças deveriam estar estudando, a gente estava em momentos trabalhando, né? Exato. Você falou aqui sobre o mercado, eu me lembro que o meu primeiro trabalho foi raspar cana-de-açúcar para fazer aquele caldo de cana. Caldo de Então a gente cana, começava exato. realmente cedo, era uma cultura inerente àquele período. E aí foi fundamental para você entender a gestão que você faz hoje de clientes baseada em um atendimento. Poxa, você já tinha uma visão sobre atender bem o cliente, Inconsciente, né? inconsciente, Porque né, que você não estava ali com toda a sua expertise que você tem hoje, né? Obviamente. Mas eu acho interessante você mencionar isso, né? Sim. Lembrar dos períodos, né? Dos 12 anos. Mas e aí, foi fazendo várias coisas. 12 anos você começou a trabalhar e depois do mercado o que você fez? Como é que foi? Aí depois de eu atuar nessa parte do supermercado, que era o meu primeiro emprego, então eu tinha que conciliar o estudo, porque eu estudava de manhã e trabalhava na parte da tarde. Então o mercado, eu entrava às 2 da tarde, às 14 e parava às 20 horas, 22 horas, quer dizer. E aí tinha que conciliar essa parte, né? Mas era uma movimentação muito gratificante que acontecia quando E ali naquela idade já dava pra, de certa forma, ajudar em casa, ter suas coisinhas ali, né? A Começou gente, cedo. como a minha família, no caso, meus pais veio com os primos dele para cá e minha mãe veio com as primas, né? Então era uma nova estrutura, né? Uma nova vida sendo criada ali na capital de São Paulo, praticamente no centro. Então era um trabalho muito, muito intenso relacionado à parte materna, no caso minha mãe, e paterna, no caso do meu pai. E tinha algumas filosofias de marido, né? Marido, no caso, entre eles. Então, ela tinha uma limitação para trabalhar, por ser mulher, né? No caso. Mas ela desbravou, assim, incondicionalmente, áreas na área de cabeleireiro. E meu pai desbravou, assim, incondicionalmente, de ficar fora meses, né? Na Serra dos Carajás, caso lá no Pará, porque eram regiões distantes e eram regiões que estavam em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, minério de ferro, né, no caso, alguns produtos, ouro também, então eram áreas distantes que precisavam alavancar. Isso. E aí, eu novo ali com 12 anos, 13 anos, eu fui observando esse desenvolvimento, essas forças de vontade do próprio meu pai, né? Porque a gente espelha no pai, com certeza. Sim, e a mãe também. E eu fui criando gás ali, tinha as dificuldades, né? Na minha casa, por exemplo, meu pai construiu o primeiro cômodo. E São Paulo sempre teve a famosa Terra da Garoa, né? Que sempre foi a Terra da Garoa, que a gente tinha. E aí chovia muito, né? E aí meu pai, onde ele fez o imóvel dele, ele fez um imóvel até num local não de risco, mas tinha um talude, chamava antigamente barranco até. Então ficavam os 4 filhos ali, né? Naquele espaço, meu pai ia para Serra dos Carajás, ficava em 3 ou 4 meses, eles e os primos, né? Nessa área de atuação de ar-condicionado. E minha mãe, ela trabalhava fora, fazia faxina, vendia Tupperware, que chamava Tupperware, na verdade é uma marca Tupperware, é uma super marca até hoje. E aí meu pai, ele distante, minha mãe fora, a gente ficava dentro de casa ali, a minha irmã um pouquinho mais velha administrando, e tinha os primeiros desafios, que era a vida, né? O que era isso? Era um barranco, desbarrancar em cima da casa. Ficava aquela insegurança, mas vocês estavam lá se virando. Se virando e tocando. Então entrava praticamente terra dentro da cozinha, a porta ficava fechada. Mas era um momento era a vida, né? Era um momento de crescimento. Desenvolvimento da família, né? Exatamente. A família estava ali e a família ficava unida para quê? Para que fique estruturada. E aí você vai criando, não digo resistência, mas força. Fala, cara, eu vou melhorar isso. Eu vou melhorar isso. E aí, eu poderia ter pensado por um outro lado. Eu falei, vou ficar aqui, meu pai está trabalhando, e aí, tranquilo, vida que segue. Mas não. Eu acho que o que ele fez e o que minha mãe fez foi fortalecer os 4 filhos ali. E ali eu peguei aquilo para mim e fui. E fui novo, né? E aí, com 12 anos, quando eu falei, trabalhei no mercado, com 13 anos eu fui para o Lava Rápido, né? Depois, com 14 e 15, voltei para um outro mercado. E com 16 anos, 17, passei por uma indústria de plástico. A gente montava coador de café, tinha peças para encanamento, né, que era tudo na área de
de indústria plástica, né? E aí depois eu fui selecionado no Exército, né? Teve a fase Teve a também fase de servir a pátria, de né? servir a Deve ter pátria, aprendido né? bastante coisa lá também, né? Sim, sim, são várias histórias, né? Então, fui selecionado para trabalhar, entrei até na área de motorista, né? Primeiro eu dirigi o carrinho Então de você mão. é do tipo daquele que tirou a carteira dentro do próprio exército para Dentro, servir lá o isso, exército. Bacana isso, exatamente. né? Dentro do quartel. Então, uma brincadeira muito bacana é que quando eles perguntaram, ó, quem dirige, né? E aí, obviamente, o Dorival, apaixonado por automóvel também, levantou a mão. Aí eles me deram um carrinho de mão e eu fiquei pilotando aquele carrinho de mão durante uns 3 meses, né? E aí foi Legal. super tranquilo, porque era uma fase também do aprendizado ali internamente, que era o quê? É você ter um respeito pela pessoa, você ter uma educação e ter amor à pátria, né? Porque é nosso país, a gente tem que cuidar dele, né? É um país que alimenta o mundo inteiro hoje, né? No agro. E a gente tem que dar muito valor a isso, né? Aquelas cores das bandeiras que estão desenhadas lá é nosso sangue, né? Que percorre. É o amor nosso que tem. Então a gente tem que aplicar isso, e foi isso que eu aprendi lá dentro do Exército. E aprendi muito, né? Tirei muitos serviços voltados para a área de guarda, dirigi bastante, movimentei muito canhões lá para treinamentos, utilizei muito armamento, aprendi a respeitar, né, toda essa área bélica, né? Você Então, ficou quanto tempo? Você ficou só o ano específico de servir ou você ficou mais do que o devido, não? fiquei durante um ano, 3 meses e 23 dias lá. No mesmo momento que você quer servir, você tem uma sede também de sair, né, de criar uma carreira fora É um momento dali, para o né? jovem que é um momento de decisão, né? Então Isso, existe uma pressão aos 18, aos 19 sim, anos do que você vai ser, né? Então esse processo gera uma confusão, porque lá é um mundo de oportunidades também no sim, Exército Brasileiro, exatamente. tanto Marinha, na Aeronáutica, mas sempre fica aquilo, será que é isso aqui para mim mesmo? Ou tem algo lá fora? É essa sede que você está falando, né? Exato, exato. Porque quando eu entrei no quartel, como eu já tinha experimentado a área privada, né, na área do trabalho, na área do esforço mesmo externo, né? Então eu já conhecia essa parte. Então quando eu entrei no quartel, não obrigatório, mas obrigatório, vamos dizer, né, que foi uma seleção, eu aproveitei aquela oportunidade para aprender, mas eu já tinha em mente que eu ia para o mercado externo para atuar. É claro que lá internamente balança muito, porque é uma estrutura bélica que você tem que cuidar, né? Tem muitas frentes de engenharia interna lá, e inclusive a engenharia, eu tinha já um pé dentro da engenharia, porque meu pai atuava nessa área, né, de elétrica, de ar-condicionado, quer dizer. E aí, no Exército, no quartel, tinha uma área de engenharia de desenvolvimento, e todos os produtos, inclusive mundiais, são desenvolvidos primeiramente na área bélica, né? Então, eles fazem vários tipos de experimento, vários testes, mas o Exército, no geral, né, é o primeiro a testar esse tipo de produto, né? Então, depois ele vai para o mercado, normalmente são enxergados desta forma, tá? Então, Bacana. E aí, com certeza, depois de todo esse aprendizado, você decide sair, né? Porque é opcional, né? Você tinha até a oportunidade, até por ser motorista e tal, por ser um cara mais disciplinado, poderia ter seguido uma carreira ali também, mas você escolhe sair. E aí, logo quando você saiu, como é que você enfrentou o mercado de trabalho? Você já foi direto para o que você faz hoje ou você ainda trabalhou na área do teu pai? sim. Foi uma fase, né? Foi uma segunda mudança, né? Vamos dizer que a primeira mudança foi quando eu trabalhei mais novo, e uma segunda mudança que foi quando eu saí do quartel. Na primeira semana, para mim foi um impacto, né? Porque quer sim, quer não, eu estava conectado ao Exército, e antes do Exército eu estava conectado a uma área de mercado, né? Enfim, área de indústria também. E quando eu saí do Exército, do quartel, né? No primeiro dia, na primeira semana, eu realmente falei, Ficou meio sem opa, saber para onde ia, né? aquele sentimento de você estar perdido, né? Você tá falando, puxa, e agora, né? Vou trabalhar de motorista, né? Vou trabalhar na área de segurança, ou vou continuar o que eu tinha iniciado, que era na área voltada Do para a área do plástico. meu pai. Do Do meu pai, ar-condicionado. do ar-condicionado, porque a minha cabeça ainda não tinha elétrica, né, nessa área.
E aí, o que acontece? Nesse momento, foi o primeiro emprego que eu achei, né? No caso, na verdade, fui convidado por uma empresa para trabalhar de motorista. E aí foi bem bacana, foi super divertido também, né? Porque quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, era um motorista de uma Kombi, né? E aí Então, você já circulava. saiu com um tipo de profissão, né? Sim, Você já motorista. saiu preparado, então É. não foi, você não começou do zero, né? Isso, exatamente. É que, na verdade, como Você eu já não saiu habilitado. sabia, né? Eu praticamente não tinha entendido para onde eu ir, para que lado eu ir. Então, Mas eu já sabia, eu tinha a profissão como motorista no quartel, porque eu era motorista lá internamente, mas eu não sabia se eu ia arrumar emprego de motorista ou de ar-condicionado ou voltar para o mercado, né? Mas o que eu queria era implantar sempre na minha cabeça um trabalho que seja satisfatório para a pessoa. Então, a pessoa trabalhar naquele lugar ali, espetacular, espetacular. Eu trabalhei numa das empresas plásticas, né? E era um lugar que eu não gostava. Eu queria você não estava estar inserido no lá. seu lugar, não é Não. isso que você Então queria, né? eu sempre ficava com esse tipo de pensamento, né? Tá? E aí foi quando eu fui trabalhar de motorista, trabalhei lá durante um período, e neste período a empresa era do norte, né? Ela era do Marabá, do Pará, e aí a empresa foi crescendo, 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 e eles observaram que precisava colocar um caminhão, né? Um caminhão, um automóvel maior. E aí eu falei, meu, acho que para mim, motorista, eu comecei a enxergar a área do meu pai também. Falei, cara, vou voltar para o ar-condicionado com força agora para atuar junto a ele. E aí esse cliente acabou me pedindo e falou, poxa, leva esse automóvel para mim então até o norte, e aí depois você volta e aí você segue a tua vida. E foi o que eu fiz. Eu fui até o norte, né? Qual Naquela foi a época. cidade? Foi longe, né? Foi longe, foi. Foi 3 dias de viagem. Foi Uau. bem, ó, Ainda bem que você tinha experiência, né? Ficou um ano ali guiando e já. guiando, né? Hoje tem uma infraestrutura, né, maior de viagem, mas naquela época era um pouco limitado. Então você andava 50, 60 quilômetros, depois andava estrada de terra. Mas foi muito bacana, mais uma experiência para mim, que é a segunda. Para qual cidade você chegou Eu aí, do norte? eu cruzei a cidade de Goiás, Goiânia, depois eu passei por Tocantins, Uau, é depois de longe. Tocantins, depois eu segui para sentido Pará, né? Que aí no caso o meu ponto principal era chegar no Marabá, bem no centro ali próximo à Serra Pelada, naquele trecho. E ali foi uma segunda experiência, como eu disse, e uma aventura também, porque foi bem gratificante, porque eu fiquei durante 5 dias assim, com 2 pessoas a bordo, que era um dos filhos do proprietário, e ali a gente conseguiu cumprir a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, que era de levar aquele automóvel até lá. E aí, chegando lá, eu me conectei ao dono da empresa, que o dono da empresa morava lá, né? Mora lá, e eu era de São Paulo, que era uma filial dele aqui interna. E aí ele gostou, ele falou, poxa, cara, fica um pouco aqui comigo, que eu preciso fazer atuar, né? Fazer algum tipo de atuações nas cidades ao redores, que era Parauapebas, né? Umas regiões ali que hoje a Vale, ela está nesse ponto tirando minério, né? Fazendo extração de minério. E aí foi bem legal também, porque eu fiquei 30 dias lá, né? É uma cidade muito quente, né? Muito quente, chega a bater 50 graus. A Uau. sensação é bem quente. Mas foi uma terceira experiência, assim, porque eu fiquei efetivamente sozinho, né? Sozinho, sem mãe, sem pai, né? Porque no quartel eu ficava, mas logo eu ia para casa. Logo voltava para casa. Eu voltar para casa. E ali foi uma Então você terceira aceitou experiência. a proposta de ficar mais alguns dias ali para poder fazer o serviço no qual ele tinha indicado você. Isso. Aí ele falou, ó, fica comigo um pouco aqui na área administrativa, na área de cobranças, né, na área de envio. Então, o meu interesse é o seguinte, dessa história. Eu sei que você tem um talento comercial indiscutível, né? Até pelo patamar que a sua empresa chegou hoje. Então, você adquiriu essa habilidade de conversar e de deixar as pessoas à vontade e transparecer confiança. Sim. Já desde cedo. Então, exato. Pelo desejo, porque eu vejo assim, só pelo que você tá falando da sua missão, né? É como se fosse uma missão. Você sai de São Paulo com a missão de fazer uma entrega e de repente você já está fazendo uma nova conexão e transferindo essa confiabilidade para as pessoas, os caras começaram a te convidar, né? Isso, e ali você acabou prestando serviço pro rapaz e também
chegou a cumprir sua missão lá Sim, tranquilamente. cumpri a missão, voltei para São Paulo, né? Como era, porque foi uma experiência, o norte, né? Tem uma vasta área de matas, então foi uma experiência muito bacana que eu tive, porque foi a conexão que eu tive lá naquele espaço, naquele Mas não local. deixou de ter riscos, né? Porque Não, risco estrada assim, daqui estradas, até, riscos, assaltos. até Marabá, enfim. né? É, uma E cidade ainda para muito, uma região que totalmente era desconhecida, não é que desconhecida, era não explorada ainda. não né? explorada, porque É. nós estamos em 2023, né? A data de é o ano atual. Sim. Você se lembra mais ou menos que ano que foi? Foi em 98, Hoje imagina. 1998. Atuamos Então, 24 anos, né? 24 25 anos. Isso, 20, 25, exatamente. 25 anos, né? Isso. Atrás, olha só a diferença de estrutura que tinha naquela época para hoje, né? Exatamente. Então, assim, durante esse processo que eu participei, né? Para mim, eu coloco bastante porque foi um momento de eu ficar sozinho, né? Foi um momento de eu aprender a cuidar de mim mesmo ali. Por quê? Porque eu nunca tinha ficado assim. Realmente eu trabalhava nas empresas e tal, mas eu nunca tive oportunidade. Foi realmente uma oportunidade porque eu cresci, né? Deu para pegar mais corpo. Você teve uma responsabilidade com uma certa idade, digamos que até que cedo, novo, né? Porque eu tinha acabado de sair do quartel e fui para lá. E aí quando eu voltei para cá, para São Paulo, né? Eu procurei um primo meu, né? Que inclusive é seu irmão, nosso irmão, que eu considero ele como irmão, que ele me deu o pontapé inicial, efetivamente técnico, que é o Raul Cerqueira, e agradeço a ele, assim, incondicionalmente, a essa oportunidade que ele me deu, né? Ele virou para mim e falou, Dorival, você vai atuar numa empresa que a gente tem aqui, trabalha aqui, ele também era funcionário, e você vai entrar como auxiliar técnico aqui, e você vai ficar fixo numa planta, que era cuidar de uma planta de ar-condicionado, toda a estrutura. Falei, perfeito. Outra grande responsabilidade na sua mão. Sozinho, né? ali, Sozinho, né? Obviamente com um corpo técnico em volta, que era o Raul, né? Que era um dos responsáveis. E ali entrei. Era uma empresa de telefonia, né? E nessa empresa de telefonia a gente começou a atuar. Falei, bom, o que eu sei fazer aqui? Eu sei limpar. Limpar eu sei. Então, eu sei organizar. Sei, perfeito. Eu sei colocar no papel as coisas. Vamos ler. Bom, eu sei anotar. E eu sei conversar. Isso que era o mais importante. Porque na época essa empresa era uma empresa pública, né? Então tinha um perfil um pouquinho mais diferenciado. Sim. Então esse tipo de atendimento, tipo de conversa, tinha que mudar naquele local. E aí foi nesse momento que eu comecei a atuar. A empresa de telefonia na época era... Telesp. Era Telesp ainda, né? Nem tinha se transformado a Telefônica, não. mas já era uma prestação numa grande empresa, né? Sim. Então eu acho que... Você acha que foi fundamental para você, dentro do profissional que você é hoje, ter tido contato com grandes empresas, assim, como a Telesp, né? Sim. Depois, em seguida, a Telefônica, né? Exato. Foi na época da fusão, não? Foi logo quando eu entrei, passou mais ou menos uns 90 dias. Então foi super na rápido. Transição mesmo, Telesp para Telefônica. Isso, participamos do processo, inclusive assistimos lá o pregão, né? Que no caso, quem ia ganhar, né? E aí, a partir do momento que a empresa nova assumiu, que é uma empresa espanhola, veio aí as regras, né, efetivas de controle da operação do sistema de ar-condicionado para manter São Paulo em pé ali, né, São Paulo em pé em relação à telefonia e fazer a expansão, que a empresa veio exatamente para isso. E aí, nesse momento, graças a Deus, eu tive mais uma oportunidade de estar naquele local, que era o crescimento da empresa. E assim, lembrando da história, né, porque isso é uma história antiga, né, 25 anos atrás, era na época que os telefones ainda tinham valor financeiro, não era? Isso, mais ou menos isso? Isso. Era na transição, né? Porque telefone era um patrimônio. Eu me lembro que pagavam 5 mil cruzeiros, 10 mil cruzeiros, não sei exatamente o valor na época, mas... O telefone era isso mesmo. Era patrimônio, né? Nossos pais tinham telefones em casa e eram comprados, né? Você tinha que pagar. É como se fosse o celular de hoje. Exatamente. Vamos supor, um iPhone de última geração, 10 mil reais. Exatamente. Então era mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. Porque o telefone, ele era um produto, uma massa, né?
E antigamente eles tinham essa visão. Então, depois que foi mudando as características, a moeda começou a virar um papel, né? Que na verdade ele comprava um pedaço da empresa. E aí o que aconteceu? Quando entrou essa telefônica, ela transformou isso em um sistema de aluguel, que hoje a gente paga uma taxinha, né, do telefone. E quem tinha os papéis de telefone, quem tinha os telefones, quer dizer, virou papéis. Hoje ele tem uma fração da empresa, né? Então, você vê que teve Era mais uma ação, mudança. né? Era tipo ele tinha ações um naquele negócio... trecho. Então, era uma mudança bem importante, até na característica do brasileiro, no caso, né? E aí, depois, um monte de fundos que abriram aí para isso. E aí, a partir daquele momento que eu entrei naquela empresa, eu falei, cara, eu vou me mergulhar nos estudos mais um pouco, né? E aí, naquele momento, né, eu comecei a namorar, né? Minha esposa atual, Vivian, está comigo aqui, né? Está aqui do lado. Tá Dona aqui nos Vivian, bastidores. agora Daqui a tá pouco nos ela aparece aqui. bastidores. Aliás, deve ser a dona da empresa, É a né? dona, Porque minha gente trabalha sócia, pra- né? Inclusive sócia, né? Sócia metade, claro, É. mulher. E aí, naquele momento, ela trouxe isso para mim, né? A parte dos estudos, né? A família dela, né? Era simples também, eles são família simples. Mas falaram, poxa, o estudo em primeiro lugar. E uma pergunta, então assim, bom, ali naquele momento, quero extrair um pouco da história. A gente está falando aqui bastante de trabalho, negócios e tal, mas você encontrou o amor da sua vida ali na hora, né? E aí, pelo que eu entendo, com alguém que tem uma instrução, te direcionou também. Então, não só ela, mas como a família, é uma cultura, né? É um entendimento de que é necessário Sim. para um crescimento de um casal. E aí, Exato. você foi direcionado para esse aqui, não? Exatamente. Exatamente. Esse aqui é o seu... É o primeiro passo, né? Quando você chegou com isso aqui, eu já olhei. Isso aqui é um troféu, com certeza. É um troféu. É uma representação muito grande. Dá para... Capacete, ó. Produçãozinha aqui. Esse aqui, ó. Dá para ver aqui? Vê se dá para ver aqui, ó. Angelima. A Capacete energia que nos branco, né? aproxima. Ó, como é que é o slogan da Angelima? Angelima, a energia que nos aproxima. Energia que nos aproxima. Tá aqui, ó. E aí, o embrião da Angelima estava lá Isso. nesse início de processo do estudo. Exato. Aí fala um pouquinho assim, como é que ela pegou e puxou sua orelha? Não, você vai estudar, garoto. Para casar comigo tem que estudar. A gente se conheceu Viva, isso aí, história? né? Então tá a bom, gente se conheceu por intermédio de uma vizinha nossa, né? De uma família. Ô, vizinho abençoado. Vizinho abençoado, vizinhos, né? No caso, o vizinho. E aí, ali foi o amor à primeira vista. Nossa, foi espetacular. E ali eu criei a quarta expectativa, que era dar mais um passo, né? Na questão da humildade, do respeito, né? E do crescimento, né? A gente precisava crescer em cima desse pilar. Era esse pilar que a gente queria colocar. Era um ambiente muito bom de trabalho, um ambiente de pessoas honestas e um ambiente que a gente se sentisse bem. Era isso que a gente procurava. Na verdade, o meu coração sempre batia para esse lado. E aí eu coloquei isso para ela, né? Falei, tô com essa ideia aqui, o que você acha? Falou, poxa, o primeiro passo é estudo. A gente precisa se capacitar. Falei, bom, então se é isso, eu não tinha terminado uma parte dos estudos, né? Porque eu tive que parar de estudar para trabalhar, para ajudar dentro de casa, né? A gente tinha uma vida muito apertada, muito simples, né? E a minha mãe ali controlando junto ao meu pai, né? Então era bem difícil mesmo. Pra você ter uma ideia, a minha mãe comprou uma televisão e um videocassete no consórcio. Então a gente teve que esperar 60 meses para ter uma televisão e ter um videocassete. Então, mas ali... E nem por isso deixava de ser feliz, né? De hipótese alguma. A gente brincava de sombra durante a noite quando acabava a energia e para a gente estava o suficiente, né? Então, eu tinha tenho um irmão muito bacana, duas irmãs maravilhosas, né? Que um cuidava do outro. Então, em quatro irmãos, né? 4 irmãos. Então, para mim foi sempre tranquilo, assim, sempre natural e com muito amor, né? Porque era o que a mãe e o nosso pai ensinavam. Você sabe que uma coisa que acontece geralmente aqui no Que História Cast, eu gosto de proporcionar, dar algumas pinceladinhas e deixar as pessoas assim um pouco em alguns momentos constrangidos. Vou fazer isso agora para você, vontade. porque o Que História, ele tem o objetivo de contar a sua história, né? Sua história de superação. Isso a gente quer extrair. Mas e é um momento também de honrar as pessoas que nos acompanham.
né? Então, honrar pai, honrar mãe e honrar as esposas também. Sim. Então, eu tenho certeza absoluta que a tua esposa é uma grande esposa e ela participou desse processo seu de crescimento. Sim. Eu sei que ela está aqui no estúdio, que ela aproveita que ela não está aqui. Sim. Deixa aqui uma declaração. Ah, ela está aqui. Não está aqui. Ah. Deixa aí uma declaração aqui para a esposa de agradecimento. Sim, Vivian, muito obrigado por tudo. Você mora no meu coração. Você e nossos filhos, né? Obrigado, viu? Pega desprevenido, deixa não, lá. Não tinha deixado não preparado. Não, e não é para ficar preparado. Esse momento não é para preparar minha paixão mesmo. eterna por ela, respeito, sim. E ela me ensinou, ela falou, Dorival, né, que me chama de Ted, né, na verdade, o Ted. E o pai dela fala Ted. Intimamente. Exato. É esse caminho. As irmãs dela extremamente educadas, estudiosas, assim, ao extremo, professoras, administradoras, financeiras, né? E, cara, eu peguei mais aquela visão, peguei pra mim aquilo, falei, vou fazer isso. E a história de que a gente é a média das pessoas que a gente convive é verdade, né? Exato. Porque não tem como. As pessoas vão te influenciar, o ambiente que você está inserido Exatamente. vai influenciar na pessoa que você também vai se tornar, né? Então, foi fundamental o encontro com essa família, né? Parabéns, essa família é maravilhosa mesmo. Sim, meu sogro, minha sogra, só agradecer. Minhas cunhadas também. Sim, meu sogro, um segundo pai, minha sogra, excepcional. A Vivian, sim, me proporcionou essa chance que ela deu para abrir o coração dela também. Para mim foi fundamental, porque para mim, nasci... ali o Dorival de novo. E a tua empresa possivelmente tem a cara, essa característica, né? Sim. Da sua identidade somada com a identidade dela, né? Porque eu vi alguns valores que você comentou aqui, que é falar sobre ambiente, né? Um ambiente bacana, um ambiente, um lugar extraordinário, e a sua empresa... você canalizou essa característica, esses valores para a tua empresa? Sim, exatamente. A ideia era essa. A ideia não. Era essa. E ainda é. E ainda é. Então, a partir do momento que a gente começou a namorar, eu e a Vivi, a gente foi criando estrutura, né? Corpos, estudos, fiz curso técnico, fiz os cursos profissionalizantes, fiz engenharia elétrica. Mas antes você foi lá e se tornou um engenheiro, né? Pegou o canudo. Peguei o canudo, me formei. E foi um orgulho, então, para a família, né? Você foi um dos primeiros a ter graduação em casa? Em casa foi. Foi um dos primeiros e, graças a Deus, puxou, né? Porque meus irmãos também depois foram estudar e viram a importância dos estudos. E a gente vai sempre passando de geração para geração. E para quem também quiser as experiências e a vida, né? A nossa vida é uma história e é um exemplo, né? Tem uma parte ruim e tem a parte boa. Então, você pode pegar a parte ruim para aprender e não acontecer, e a parte boa para você usufruir. E aí você foi lá, pegou o teu canudo e falou, agora eu sou um engenheiro. E aí, engraçado, né? Você vai lá, se gradua, né? Sim. Vai lá, retira sua graduação, e aí você chegou no zero, né? Você está no início de todo o processo. Exato, o que você tem é a vontade e o estudo, né? Ali das grades. E aí, o que você foi fazer? Como é que você se inseriu novamente com a tua função de engenheiro agora? Já graduado, já respeitado, né? Capacete branco. Sim. O que aconteceu? Aí, após eu terminar todos os cursos profissionalizantes, eu me transformei... Então você fez cursos profissionalizantes antes de fazer... Eu fiz um eletrotécnico, né? Para me profissionalizar e tirar o CREA, que é o primeiro passo da área de engenharia. E analisando todo esse corpo técnico, analisando o corpo do ar-condicionado naquele momento, eu fui observando que a elétrica era um caminho para o futuro e era uma infraestrutura para o país crescer também. Então eu falei, cara, eu vou seguir esse negócio aí. Aí você foi para engenharia, fui para engenharia elétrica. Elétrica. Aí eu fui engenharia elétrica. Todo mundo chama de engenheiro elétrico, mas não é, né? Engenheiro eletricista. Exatamente. Por que essa diferença?
Porque o engenheiro elétrico seria um cara... Acho que É uma uma expressão assim do livro de português, quer dizer, Então, o do certo dicionário. é engenheiro eletricista. Exatamente. Porque o engenheiro elétrico, o cara fica elétrico, né? Mas é bom ser É, elétrico também, né? Não tem é. problema nenhum. Tem que ser os Tem dois, que ser né? os dois. Tem que ser os dois porque você atua exatamente para isso, né? E aí você Pra começou a você observar servir. as oportunidades na engenharia elétrica e foi tocando. E fui tocando. Como Aí, o que funcionário ainda ou você aconteceu? já foi empreender? Não. Aí eu migrei. Aí, a partir do momento que eu comecei a estudar, e aí eu saí da Telefônica e entrei na primeira multinacional, que é uma grande empresa, uma grande administradora, que é a Cushman Wakefield, sempre Uau. que hoje ela é a Cushman. Cushman Wakefield. Acho que É isso falando, aí. falando errado, mas é assim mesmo. E ali eu peguei um pouco mais de corpo, depois eu migrei para uma outra, depois de 5 anos, foi para Jones Lang LaSalle, que hoje é Jones, já chamam JLL também. Peguei um pouco mais de corpo ali, de experiência também. Caramba, você Várias. foi só empresa Só empresa, poxa, gigante. é uma satisfação, né? Eles poderem me receber ali como funcionário também, né? E aí fui implantando, mudando o que eu conseguia, alterando o que eu conseguia, aprendendo muito com essas empresas, né? E depois eu migrei para uma outra empresa chamada Inova. Ela é do grupo W Torre, era, né? Agora ela desvinculou, mas era do grupo W Torre, que hoje que mantém o Allianz Parque, que é o parque de eventos hoje aqui maior parque de eventos da América Uau. Latina. E aí a gente migrei para essa empresa, a Inova, e nesta empresa eu consegui dar uma boa alavancada na minha carreira, né? E consegui aprender um pouco mais da área. E ali você foi galgando o quê? Funções? Você começou Funções. Nessa última empresa que era agregada à W Torre, Isso. né? Você foi galgando funções ali. Sim. Ali eu entrei como gerente de serviços, né? E fui crescendo, ganhando espaço, ganhando responsabilidades, ganhando... Assumindo, né, responsabilidades, porque acho que é uma exato. característica que você puxa, porque tem Sim. gente que trabalha em empresas, ele faz só o que manda e depois ponto. e nada mais além. Então, Isso, eu acho que exatamente. quando você fala sobre oportunidades também, você puxa ela para você, né? Então Uhum. foi o que você fez. Exato. E aí você foi, você Porque começou quando como gerente, depois foi... porque a empresa ela era pequena ainda, né? Porque ela estava começando a administrar os patrimônios da própria empresa. E nesse momento, o que aconteceu? Ele começou a ver um mercado novo e a gente, com esse corpo de outras administradoras, falou, cara, vamos ganhar espaço, vamos ganhar mercado aí, porque tem. E ela foi crescendo. Tem para todo mundo, né? E aí eu entrei lá tinham 2 contratos, e aí na minha saída, na verdade, eu saí como parceiro até, na verdade não saí. Não, mas aí você foi galgando funções ganhando lá, né? Você foi funções. gerente, depois você foi o quê mais? Depois de gerente eu passei para diretoria. Ah, né? então você chegou Cheguei à diretoria. fazer parte da diretoria Sim, fiz parte da do empresa. Exatamente. Eu tocava. Depois, quando a empresa cresceu muito, né, que foi um crescimento saudável até, eu saí de 3 contratos, a gente saiu para 40 contratos. Uau. Então, estava atendendo Minas Gerais, São Paulo, interior de São Paulo. E aí, nesse momento, eu assumi o cargo de diretor de operações na área dos logísticos, né? E fui me especializando nessa área de logística. Mas ainda eu tinha aquela vontade ainda de colocar na mesa o meu coração. Eu tinha ainda. Eu coloquei ali, mas com respeito, claro, de todas as empresas que eu passei, todas, né? Eles tinham a história deles também. Então eu estava colocando a história dele ali na mesa também, tá? E aí chegou um momento que você teve que... Eu tive que sair. Que sair, que é natural, né? É natural, é o crescimento do Mas assim, diante do de um empresário, cenário né? todo que foi crescendo, porque esse é o sonho de todo trabalhador CLT, né? Exato. Galgar funções até chegar num alto patamar. E você chegou no mais alto patamar da empresa, Sim. que é na parte executiva, Isso. né? E aí, presumo que com tantas responsabilidades, porque ali é um cargo de confiança, né? Você não tinha nem tempo, né? Você tem que se dedicar praticamente Sim. à empresa o tempo integral. Mesmo de férias, viajando, você tem as suas responsabilidades como diretor. Exato. E aí chega um momento que você tem que decidir e ali acontece a tua saída. Isso, exato. E aí, nesse momento, para você novamente se recolocar, você se recolocou no mercado, o que aconteceu depois que você fez essa saída? Então, eu fiz um planejamento, né, junto a eles também, porque como eu tinha uma conexão muito forte junto a eles, a ideia não era sair, a ideia era continuar e expandir mais o negócio.
Só que eu tinha aquele desejo no coração de abrir a Engelima, eu e a Vivian, né, que é a minha esposa atual, né, e sempre, e vai ser ela sempre, né, quer dizer, desculpa. Não, E aí, qual que foi a estratégia? Eu fui começando a desenhar junto com ela, eu lembro como se fosse hoje, a gente gosta de viajar bastante, né, bastante mesmo, e aí naquele momento a gente sentou e falou, cara, e aí, né, até aqui acabou, né? Falou, não. e agora? Como é E que a gente vai agora, fazer? né? A Vivian falou, não, não acabou ainda não. Falei, poxa, e se a gente abrir uma empresa, né? Mas do quê? Sei lá, de elétrica, de empresa de eletricista, né? É de elétrica. Falei, perfeito. E tá bom, escreveu lá. Aí ela pegou um computadorzinho que nós tínhamos lá, né? Escreveu Enge de engenharia, né? Ah, então tava ali no começo do processo, na né? criação do logo, né? No logo vermelho. É. Ela Tudo começa no logo, né? ela colocou uma letra clássica, né? Que é aquela letra cheia de formato. E aí ela colocou o E e cresceu. Eu lembro que ela puxou o E assim, abriu e fechou. A gente estava numa viagem até. E ela... Cerqueira, né? Não. Lima. Acabou. Foi a segunda palavra dela. Enge Lima. Uau. Juntou os dois e foi o primeiro logo criado. E dali, daquela mesa, daquele sofá, né? A gente estava sentado no sofá, nasceu a Enge Lima. E ali, a gente colocou todo o nosso coração ali, todo o nosso coração, dentro daquele negócio. Falou, aqui vai ser a nossa base, a nossa estrutura, vai ser abençoado aqui, ó, por Deus. Uau. Esse nome. E falo até com bastante emoção, porque foi um momento marcante, que nasceu. Né? O embrião, ele se desenvolveu e nasceu ali. Então, dali para frente, eu já botei na mesa para os diretores, né, que eu tinha uma missão, que era dar continuidade no meu sonho, desde os 12 anos que eu tinha. E ali foi fundamental naquele momento. Então a história da Engelima começa num momento de dificuldade também, né? Porque a gente está contando aqui, hoje é fácil falar da empresa porque você galgou até aqui e foi conquistando, mas o processo do início, ele é emocionante, né? Sim. Porque se você fala do logo, porque gente que cria a empresa, o logo não tem significado nenhum, mas para você tem um significado muito grande. Exatamente. Porque primeiro que é o teu sobrenome, né? Exato. Lima, né? Ser conhecido como Dorival Lima, né? No meio empresarial. E ali foi um momento crucial e emocionante. E sabe o que eu acho mais bacana? É que você, naquele momento, você define como vai ser sua empresa. Uma empresa abençoada e abençoadora. Isso. E aí você cria valores e essência naquele momento. Então, eu acho que para uma empresa que contrata uma outra, ela também deve pesquisar os valores das pessoas que estão iniciando a empresa, né? Isso. Então, ali começa com aquela dificuldade emocionante, aí vocês definiram... Deixa eu ver se eu entendi. Tá? Depois... Vou recapitular aqui. Você se transformou fez uma série de cursos profissionalizantes, que você tinha um desejo. Depois você vai lá, luta, consegue a sua graduação, né, como engenheiro, estrategicamente como engenheiro eletricista e elétrico também, né, porque você é um cara bem elétrico. E aí, depois que você gradua, você vem galgando funções dentro de grandes empresas. Depois dessas grandes empresas, você chega ao topo máximo de uma empresa, que é a área da diretoria, e ainda ali você tem um sonho e começa do zero novamente, e assim nasce o embrião da Engelima. Exatamente. Tá tudo certo? 100%. Consegui decorar? Sim, exatamente. Então tá bom. Então vamos seguir dali. Então, daquele momento emocionante com a tua esposa criando o logo, você inicia o processo. Exato. E aí, qual foi o caminho? Assim, na criação do logo, tinha o meu coração e o dela, que isso é o mais importante. Além dela ser minha sócia, ela é minha esposa. Então, assim, o meu sonho, era o sonho dela também. Uau, então, legal. Tem a história dela, né? Unidade, né? Exatamente. De unidade, é uma aliança, espírito, né? Eu tô dizendo que eu tô sempre, porque eu sou eletricista, tá? Porque aí mexe com elétrico, não pode usar o odor. É odor, né? A dor. Sei lá, esqueci o nome. Enfim, então, mas para não morrer eletrocutado. Exatamente, aliança, né? isso. Então tinha, conexão pura, amor ali naquele negócio. Legal. E nós tínhamos sonhos de ter filhos, né?
sonhos de... Tinha até um negócio bacana Então, você vê que a empresa, ela não desconecta, né, da Não. família, né? Eu vi assim, Dorival, que as pessoas têm muito o costume de falar assim, não, trabalho é trabalho, empresa é empresa, e eu tô vendo que os teus filhos e os planos da tua família nasceram dentro da própria empresa, né? Exatamente, Então, é o isso. sonho dela agregado ao seu, e agora planejamento de filhos. Tá, me conta um pouco assim sobre o planejamento dos filhos até chegar Foi bem interessante, os porque herdeiros. os herdeiros, depois que a gente casou, estudou tudo certinho, fez todo o processo, toda a lição de casa, né? É, eu lembro que a gente foi fazer uma viagem, foi para o Nordeste, foi para Porto de Galinhas, né? Legal. E eu sempre tive um negócio aí de meio solto, assim, meio bagunceiro, meio destabanado. E aí eu falei, Vivian, a gente, vamos ter filhos e tal, a gente já tinha falado disso. Ah, vamos. E a gente ficou num bangalô, né, no local de frente pra praia, muito gostoso até. Falei, vamos fazer um passeio, né? E aí, eu falo isso pelo cavalo marinho. O cavalo marinho parece um pouco com um embriãozinho logo no começo, Sim, né? verdade. As características da tem uma cor. característica, sim. E aí foi muito engraçado, porque ela falou, vamos fazer um passeio. Eu falei, vamos fazer um passeio. Tá. Lá, pus a bermudinha e tal. E aí tinha o pessoal das jangadas, né? Tinha lá o pessoal das jangadas, tinha um senhorzinho lá. Falei, vamos fazer o passeio de jangada. Aí, só que tinha que ter dois, três casais. Que eram atrás. Tem que completar. Tem que completar a embarcação ali Sim. naquele trecho. E a gente ia ver cavalo marinho. Eu falei, eu queria ver o cavalo marinho. Eu falei, vamos ver esse bicho Turista aí. Se é não, cavalo, sim. é cair, pior que é igual. Enfim. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi a primeira vez que eu viajei de avião nessa viagem. Até uma experiência fantástica, porque não era assim fácil de viajar. Não era comum, né? Não era comum. Isso, não era comum. Enfim, subimos na jangada, tudo bonitinho, e foi tal. E chegou lá, eu fiquei louco, né? Fiquei desesperado. Falei, vou pular para ver esse cavalo marinho. Só que o cara tinha falado, eu não tinha ouvido nada que ele tinha me falado, para todo mundo, que não podia pular porque ele ia pegar o cavalo marinho lá. E é difícil, porque a água mexe, né? A água do mar junto com a água doce, né? Sim. Tava ali um pouquinho na mistura. E aí, meu amigo, quando eu pulei, o negócio era raso. A Vivi até conta melhor que eu, mas... Enfim, quando eu pulei, eu raspei minha barriga de fora a fora. Quando eu levantei, tava tudo vermelho a minha barriga. Aí eu fiquei meio com vergonha. Falei, puta que merda que eu fiz. Aí a Vivi ficou se mordendo, o que você tá fazendo aí? Aí eu falei, bom, vou dar uma... Fui ver o cavalo marinho. Fui ver o cavalo marinho. Aí o cara, poxa, não era pra você ter pulado. Eu falei, bom, vou disfarçar então. Vou nadar por baixo do barco e vou nadar, né? Que era raso. Rapaz, quando eu fui passar por debaixo do barco, eu comecei a me bater, porque aí começou a faltar ar. E eu não sei nadar direito ainda por cima. E aí eu comecei a me bater. O barco começou a balançar, o pessoal quase caindo em cima. Enfim, depois que eu saí do outro lado, a Vivi falou, melhor você subir, né? Pelo amor de Deus, né? E ali, o cara pegou o bendito, abençoado pote e mostrou o cavalo. Ali eu enxerguei a cor do embrião. E ali eu vi que minha missão era fazer o embrião crescer. E era exatamente isso que eu queria. Meu coração já tinha definido isso. E aí, eu falei para a Vivian, e logo em seguida a gente veio para São Paulo, ela engravidou da Isabela, e um momento assim, esplêndido, maravilhoso. É um amor que nasce ali, igual amor de mãe, né? Igual amor de mãe ali. Isabela tem uma característica muito minha, nossa, né? De amor, né? E aí, a partir do momento que a Isabela nasce mais um sonho, que é o sonho meu, da Vivian e dela. E isso é excepcional pra gente. E aí, voltando para a empresa, né, que eu acabei escapando Não, eu tô gostando, né? Continua lá, continua da Isabela, porque essa é a história que a gente quer extrair. São várias histórias, mas depois eu volto. Enfim, é maravilhoso, assim, deixa eu participar agora nessa parte. Então, a Isabela, no momento ali de engraçado ou não, né? Você recebe um download do céu dizendo, puxa, chegou a hora de ter o meu grande plano, que é a constituição, o prosseguimento da minha família, né? Porque família, esposa e filhos, né? Isso é o sentido real da família. E ali você tem a noção de que o momento cresce, uma vontade de ser pai. Isso. Né? E aí você enxergou no cavalo marinho, então? No cavalo marinho, porque para mim foi um momento, assim, até falo para vocês, que a natureza, ela te dá
todas as respostas que você pergunta, todas, todas. Se você tiver alguma dúvida, se você é uma pessoa que vive sozinha, vive em família, assim, a natureza, ela te traz... Ela fala, né? Ela fala, porque é Deus que está ali, né? A Trindade, ela está toda conectada. Então eu enxerguei ali no cavalo marinho, assim, não foi de sacanagem, não, foi um negócio muito real. Na brincadeira, né? Ali, pulei, a Vei vai ficar brava comigo, mas eu pulei ali e eu vi naquele animal, né? Que é animal, né? É peixe. Animal. É um peixe, né? Quer dizer? Desculpa aí. E vi, puta, a vida. E a gente já tinha os sonhos de ter filhos mesmo, né? E aí foi até uma fase difícil da vida pra gente, né? Porque não foi fácil alcançar. Tava todo o crescimento, né? Tava o crescimento, tinha uma estrutura para cuidar, tinha uma casa para construir, né? Tinha uma família para montar, né? Uma vida para receber a Isabela, que é a estrelinha, que é a nossa estrelinha princesinha. Manda um beijo para ela, ó, filho. Gatinha. Nosso papai. E aí essa estrela, ela foi colocada exatamente naquele momento ali no cavalo marinho. E aí, meu amigo, a gente saiu dali abrindo muitas portas que Deus foi abrindo pra gente. Deus dava a chave e a gente abria a porta. E a gente foi avançando. E aí, naquele momento até fugiu, né? Não sei ficar emocionado, né? Às vezes fica... Mas isso é bom, porque uma conversa, um bate-papo tem que ser emocionante, né? Porque aqui não é história contada, é vida real. É a expressão exata. Não tem. Toma uma aguinha aí, a gente tava falando da estrelinha. Aí vem a sua primeira filha. Primeira filha. E aí depois vem passando pelas dificuldades. Passamos já um processo, né? Eu falo assim que dificuldades, mas são aprendizados, né? A gente não são dificuldades. Para mim, eu considerava como um aprendizado e traça a nova rota. Não, isso é fundamental, porque eu vejo que quando você vê uma dificuldade como um aprendizado, você já fez uma reconstrução da sua mente. Sim. E a gente pode chamar isso de PNL. Então, se você vê uma dificuldade e na mesma hora reconstrói na sua mente algo positivo, aquilo flui e aquilo se torna real. Exato. Então, se você quer realmente construir algo, você precisa encontrar oportunidades onde as pessoas estão vendo dificuldade. Exatamente. E aí tudo flui. Exatamente. Não é isso que aconteceu? Como é que chama? Você falou o nome. Você PNL? Programação Neurolinguística. É a reprogramação da sua mente. Falou isso, né? A gente teve muitas conversas assim, principalmente na chácara, que é um ambiente... É o nosso ambiente polo, né? Hoje. Até hoje é um ambiente polo. Casa da sua mãe. É onde tem nostalgia, né? Onde a gente nasce, relembra. A gente conversa, a gente fala, porque foi uma passagem muito boa ali na casa da sua mãe, que é um sítio hoje, né? E aí voltando para o desenvolvimento da empresa. Você estava desenvolvendo ali a tua empresa. Mudei então vamos assim, deixa eu te situar. Você estava ali desenvolvendo a tua empresa quando veio a tua primeira filha. E aí? Isso. E ali eu vi uma responsabilidade, né? No caso de cuidar, de deixar... Puxa, agora tem a minha filha, eu tenho que crescer mesmo. E aí eu cheguei na diretoria e falei, eu vou abrir uma empresa chamada Age Lima e vou vender energia. E aí, obviamente, os diretores com mais experiência, Dorival, fica com a gente pode abrir aqui dentro, tem essa frente. Eu falei, não, eu quero abrir e eu vou desbravar esse negócio. Eu falei, tá bom, o que você precisar da gente, a gente está aqui, né? Empresa de administração de condomínio, né? Legal. E aí, toda a experiência que eu tive naquela empresa, que foi muito boa, inclusive as outras também, eu botei na mesa, a gente colocou num papel, né, como se fosse uma certidão de nascimento, a Viviane. Legal. A gente fazia muito isso, a Viviane é muito boa para escrever, né, e começou a escrever. A gente foi escrevendo, eu não, né, a Viviane, né, escrevendo. Das ideias, e ela vai organizando tudo. E aí, cara, eu saí da Inova. E fui pro mercado. Fui bater na porta dos meus amigos, dos meus clientes. E aí você foi trabalhar com o quê? Qual foi o gap de mercado, a oportunidade que você viu? O primeiro gap foi consultoria na área de energia. Consultoria pura. Não tinha SPDA, não tinha termografia, não tinha laudo de NR10, não tinha manutenção de cabine. E aí, mais uma vez, um outro coração abençoado, chamado Daniel Rodrigues, um grande amigo assim, ele é responsável por uma planta gigantesca, num projeto grande de uma outra empresa, uma administradora também. Eu sentei com ele um dia, falei, poxa, vamos tomar um café, almoçar? E aí, nesse bate-papo, ele falou, cara,
você está fazendo o quê? Ah, estou fazendo elétrica, tal, consultoria, analisando conta de energia e tal. Ele falou, poxa, tem esse produto aqui que ele pode agregar para você. Porque eu sei que a energia elétrica é o item mais importante do empreendimento. E aí, nesse item, você pode agregar isso aqui, são os itens que as pessoas conhecem. Que são o laudo de para-raio, né? No famoso para-raio, que é SPDA, né? laudo de termografia, entre outros. Eu falei, cara, poxa, maneiro. Trouxe para a Viva colocou num papel, falou, vamos pesquisar. E as pessoas dão pouca importância pro para-raio, né? SPDA, Sim. né? Eu vejo assim, a gente entende que as pessoas vão deixando as manutenções para trás. Exato. Né? Vai levando, são prédios antigos no Brasil inteiro, então eu imagino que existe um campo gigantesco para esse tipo de trabalho. Então, SPDA, para quem não sabe, é o famoso para-raio. Isso, e aí a falta desse cuidado com a SPDA, quais são as consequências que pode acontecer? Falando assim da tua atuação. Não, aí... Tá mostrando aqui, ó, quem tá servindo a gente, não? Aqui, ó. Essa aqui é a dona da empresa, hein? Essa é a chefe. Pode aparecer aqui, ó. Chefe. Dá um tchauzinho aí. E aí, o que acontece? Dentro desse corpo que a gente sentou e verificou junto a um grande amigo, nasceu as áreas efetivamente, obrigado, as áreas efetivas, que era o laudo de SPDA, Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, estava nascendo ali o produto para vender. Termografia, né? Que é uma análise termográfica em imagem real, como se fosse uma tomografia do painel elétrico. Essa termografia é o quê? Calor? Sim, calor. Então, assim, para quem está assistindo a gente aqui, que não tem um conhecimento técnico, quando você faz uma análise termográfica, você ali tem sinais de risco. Exatamente, é isso? Então, sei lá, um gerente de condomínio tem que saber disso. Exatamente. Ele tem que ter... É que assim, como agora de 2020, mais ou menos, mudou um pouco a característica de renovação de AVCB, que é a auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, a prefeitura também está mais conectada ao prédio, as seguradoras estão mais conectadas ao prédio e conectada aos serviços. Então, essas exigências assim também veio dos órgãos públicos, porque... Então para exigir que tivesse algo preventivo, né? Exatamente. Calor, a partir do momento que você tiver um outro produto, ele gera um ponto de fagulha ali. Qualquer tipo de calor que você tiver, em qualquer ponto, se você tiver algum material combustível ao lado, ele vai acender e vai gerar um incêndio. Então aí está o risco, no caso do trabalho para termografia. Então aí o trabalho da tua empresa tem a ver com segurança, sim, né? Sim, sem dúvida. Porque a gente está falando de SPDA, que é para-raio, a segurança de não, sei lá, queimar os equipamentos ou risco de morte de alguém, ou risco de incêndio. Então a gente está falando de prevenção. Estamos falando de prevenção. Então hoje, o desenho do SPDA, falando do SPDA primeiro, até mais para... O Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, ele é um produto que é feito uns ensaios para saber a integridade e o funcionamento dele, que é feito a cada 12 meses. Tem como testar. Tem como testar. É feito um ensaio, que é um teste, e esse ensaio é feito a cada 12 meses, mas dependendo da região. Uma descarga elétrica nele? Isso, exatamente. É feito um ensaio, que é uma simulação de uma descarga atmosférica. Claro, muito menor, porque a incidência mas dá para ter uma noção grande. De que vai barrar aquele processo. Que vai barrar, que vai escoar para o solo. Então, por isso que chama Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica. O Brasil hoje, ele é o maior país do mundo de descarga atmosférica. A gente já chegou a medir no site do INPEM, né? A gente não, o site, né? O governo, mais de 12 mil amperes medidos numa descarga já. Uau. Então, assim, nós temos hoje mais de 20 milhões de descarga atmosférica, conforme registro do site do INPEM. Então, é um volume muito grande, e se você não faz uma proteção do seu produto, no caso da sua edificação, no caso do seu computador, no caso do seu painel, você pode ter avarias sobre isso, né? Porque a descarga é uma energia. Porque a gente está... o pessoal popularmente já imagina uma descarga elétrica queimando uma televisão, um componente eletrônico, mas quando você fala de um condomínio, de uma empresa... E de indústria, você está falando de milhões de reais, né? Muito dinheiro investido, né? Se ele é omisso nessa parte, o que acontece? Prejuízos financeiros. Então, a prevenção é necessária, né? Exato.
E eu vou mais a fundo. Hoje, esse tipo de produto, né? Na verdade, esse tipo de produto que a gente atua, que é o laudo de SPDA, laudo de termografia, laudo de NR10, a gente está falando de um laudo, uma perícia. É feito um envio de um engenheiro eletricista no local e ele faz toda essa perícia. Para quê? Primeiro, para você se proteger, cuidar do seu imóvel, cuidar da sua edificação. Porque você precisa colocar proteções, porque a gente mora num país tropical, então o nível de descarga atmosférica é muito grande. Sim. Então a gente vai se adaptar à natureza. É que nem você tem uma vazão muito grande de água num espaço e hoje o governo criou lá os piscinões para absorver aquela água para não impactar a região, o morador que fica em torno daquilo. A elétrica, o cuidado da elétrica é a mesma coisa. A gente coloca equipamentos de proteção para quê? Para que esse equipamento seja protegido do que estiver ligado nele. Então tem no break, tem computadores, tem data center, tem equipamentos de hospitais, tem osciloscópio, tem os equipamentos que fazem hemodiálise, tudo tem que ser protegido. Então, sim, e o Brasil ele é exatamente desenhado assim. Então eu falo para você que é dono de empreendimento, que gerencia empreendimento, que é o zelador, né? O famoso zelador, que cuida do seu empreendimento logístico, que cuida do seu empreendimento residencial, que cuida do seu empreendimento comercial, que cuide da sua estrutura elétrica, não deixe de fazer a manutenção, não deixe de fazer o seu laudo. Por quê? Porque o prédio vai se depreciando, ele vai perdendo seu valor, ele vai fugindo das normas técnicas. E assim, o primeiro passo é cuidado com quem está nesse local, os moradores, os usuários, as empresas de motorista, de caminhões, de logística. Então, mantenha seus documentos, você mesmo que eu estou falando. SPDA, termografia, laudo de NR10, laudo de instalações elétricas. Por quê? Além de você ficar coberto, né, de avarias, você tem que responder pela prefeitura que vai te pedir isso, do seu órgão, do seu local. Vai te pedir a seguradora também, porque a seguradora tem muito interesse nisso, porque é prêmio. Teve o sinistro, é prêmio. Eles vão avaliar, mas é o seguinte, eles vão ver se você fez a lição de casa. E outra coisa, termografia, você está protegendo a sua própria vida, porque o painel elétrico, as instalações elétricas, é calor, ela gera calor dentro dos cabos de média e de baixa. São movimentos lá de elétrons e prótons, ali, de prótons, né? Sim. E é física, então é calor. Então, se você não cuidar disso, o seu empreendimento vai ficar defasado e depois o investimento é muito maior. E para finalizar essa parte, né, eu digo assim que a responsabilidade é sempre do próprio ser humano. Exato. Uma coisa que eu achei fantástico, fora toda essa dica que você deu aqui para quem tá se arriscando e não ter a proteção, adaptação do ser humano à natureza, né? Porque aquele que se previne, ele não vai precisar remediar. E quando você falando de energia elétrica, muitas vezes não tem remédio, né? E além dos prejuízos, tem a vida do ser humano, tem os prejuízos financeiros, né? Tem a valorização também do imóvel, né? Eu acredito que um imóvel que vai ser negociado para venda, ele tendo todos os padrões de proteção e todos os laudos em dia, ele tem maior valor, né? Por quê? Porque já foi feito todos os laudos e está tudo ali completo. Sim. Então, me fala uma coisa, a tua empresa tem uma estrutura, a Engelima tem uma estrutura para atender todas essas demandas. Exatamente. De SPDA, de termografia. Isso. Me fala aqui, assim, do mesmo jeito que você falou, só para eu ter uma noção do que a tua empresa faz. Começando por SPDA até o último produto, assim, o que está na sua prateleira de produtos de prestação de serviço? E aí, e o que a gente aconteceu? Sentamos, criamos o produto, começamos a botar no mercado com a estrutura. Aí a gente foi para o mercado trazer pessoas para nos auxiliar também, com a mesma ideia, a mesma inteligência e o mesmo foco. Porque a gente ia vender um laudo de SPDA, que é uma estrutura de proteção, de verdade, com engenheiros responsáveis, com pessoas estudadas. Pessoal, caiu! Aê. Caiu a garrafa! Com pessoas estudadas, né, com pessoas responsáveis
para a gente não vender a mesma coisa, mas sim vender uma responsabilidade. Porque eu estava dividindo, minha ideia qual que era? Era trazer essa responsabilidade para a gente também. Então eu ia participar dessa responsabilidade junto com o proprietário do prédio, junto com o inquilino, a administradora. Então a cultura da tua empresa é absorver o problema, né? Você trazer a solução para ele dentro daquilo que ele está precisando, mas não é só prestar serviço e tchau, não, é acompanhar, é estar ali junto. Mas voltando à minha pergunta, eu quero ouvir assim, sua. Ó, a minha empresa faz SPDA, termografia. Elenca aí todos os produtos da sua prateleira. Produto. O que você tem? SPDA, Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica. Trabalhamos dentro da NBR 5419-2015. Uau. Tá? Próximo. Próximo, termografia. A termografia é um ensaio que é feito com um aparelho da Fluke, né? Normalmente a gente usa a Fluke. Fazendo a propaganda da Fluke, hein? Ó. Patrocinar, hein? Patrocinar. TIS-10 e TIS-300. IS-10 e IS-300. Isso, exatamente. TIS-10 e TIS-300. E aí eu te falo mais, esse produto que a gente utiliza é um produto até importado, né? Porque é um equipamento extremamente sensível e de uma calibração, como é que eu posso dizer? Tecnologia, calibração? Não, de uma sensibilidade muito grande e muito boa. Então, o nível de erro... A medição dele é bem diferente. O nível de erro é muito pequeno para medir aquela temperatura. Então, um equipamento é fundamental para você ter uma precisão dentro do teu laudo. Né? Você está laudando, né? A marca é importante, né? Assim, hoje é a marca, né? A gente vai se basear numa marca, né? Para a gente ter um produto. Então, a termografia é um produto que é executado e chama termovisor, né? Ele trabalha de acordo com a NBR 15052, se eu não me engano, essa eu não lembro de cabeça. E temos também o laudo de NR10, que ele trabalha dentro da 5410. Né? Tudo isso aí está técnico, eu não tudo sei exatamente, técnico, tudo né? bem. Ele faz o quê? Ele analisa o painel elétrico para saber quais os itens que estão dentro da norma, e aí a gente tem uma tabela eletrônica via aplicativo, que aplica conforme e não conforme no painel. Conforme ou não conforme no SPDA e conforme ou não conforme na termografia. Uma coisa que veio na minha cabeça, Dorival, é que a mesma responsabilidade de um avião, né? O avião, existem protocolos que têm que ser respeitados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você está prestando um serviço, se uma empresa está te contratando para fazer o serviço, é para manter os protocolos para que não venham a acontecer prejuízos. Exato. Né? Então, se a pessoa é precavida e tem lá as NR10 e todos os tipos de prestação de serviço que você falou, ele tem maior chance de não ter um acidente, né? Maior chance de não ter, né? Calma aí, tá confuso. Então ele minimiza as chances de acidente e de prejuízos financeiros, né? Tá, então, exato. Seguindo lá, a NR10 tem mais produtos nessa prateleira aí? Exatamente. O que mais você faz? A gente tem mais agregado a esse produto. E é exatamente isso. A ideia de você manter um empreendimento dentro da norma é a primeira proteção da pessoa que usa, né? As vidas, né? Proteção das vidas e proteção dos equipamentos, que esse é o intuito. Eu não quero ter um prejuízo, né? Eu não quero ter um prejuízo relacionado a isso. Então, para mim, essa é o intuito. E aí, um produto também que tem dentro desse empreendimento, que eu não comentei ainda, é a manutenção da cabine. Manutenção de cabine primária. A norma da manutenção de cabine é a 14039. A gente trabalha com manutenção de 13,8 kV até 88 kV. É uma energia elétrica muito elevada, né, de alto risco. E aí, durante esse período da montagem da Engelima, a gente foi ganhando corpo, trazendo pessoas muito experientes na área, muito habilidosas, né? E agregando o nosso DNA. Sempre o nosso DNA, viu? Sempre o nosso DNA. Então a Engelima tem um DNA, se vai prestar serviço aqui, tem que ter a nossa característica, a sua cultura. Isso é legal. Sabe o que é bacana, Dorival? É o que muitos empresários não fazem, que é pegar novos funcionários, novos parceiros, porque aí cada um vem com uma cultura. Exatamente. E aí o que acontece? Dentro de uma empresa onde tem várias culturas, acontece confusão. Então, quando você fala DNA da Engelima, DNA da minha empresa, significa que você está implementando a sua cultura
dentro dos seus colaboradores. Exato. E aí ele tem que estar dentro das suas regras, das suas normas e da diretriz da tua empresa, tanto no atendimento ao cliente, quanto nas normas de segurança, quanto a prestação de serviço. Então, poxa, parabéns. Cultura dentro de uma empresa é tudo. Sim. Né? Não, Então, é bastante legal. Então, voltando aqui, falando sobre manutenção de cabine, eu tenho uma história sobre manutenção de cabine. Essa daí eu acho que eu lembro, hein? Você lembra? Mas eu vou te contar. Conta, porque que essa eu é também, boa. eu também teve os meus Conta passeios no por História Cast. História Cast, pegando aqui um História parênteses Cast, na História história Cast, ó. do Dorival, vou contar a minha história. Cast. Teve uma situação em que eu estava trabalhando, inclusive era na Telefônica, fazendo prestação de serviço de ar-condicionado. E ali eu estava fazendo a minha rotina de trabalho, eu cuidava do ar-condicionado. Sim. Inclusive, quem me salvou muitas vezes de problemas assim no ar-condicionado foi o seu pai. Né? Seu Lorival. O seu Lorival. Lorival. E aí eu ligava, tio, eu não sei como é que faz isso, tá dando problema. Ele falou, ó, me responde isso. Tem barulho aqui, barulho ali? E aí eu falei, tem. Então pode ir em tal válvula abrir que vai dar certo. Cara, eles sabiam pelo barulho, né? É incrível e ele me ajudou muito nisso. Mas a história trágica foi o seguinte, eu cuidava dos chillers, né? Que são aquelas estruturas grandes de gerar água gelada. Gerar água gelada e tal. E ele tava meio que num subsolo, descia aquela escadinha de incêndio, né? Sim. E aí, em conjunto, né? Que todo prédio antigo ou novo, não sei, gosta de colocar as coisas no mesmo lugar. Então tinha cabine primária junto com o chiller. Mas ele estava reservado numa área isolada. Tem o isolamento, sim, que é obrigatório, né? Mas a empresa é muito grande, então o chiller era gigante e lá também era muito grande. Sim. E tem aqueles barramentos enormes. Sim, são as entradas de energia. E aí eu olho, a única coisa, quando é um meio oficial ou ajudante, você olha e fala, puxa, a única coisa que eu sei fazer é limpar. E aí eu tava cansado de passar os panos e sempre ficava aquela mancha suja. Então o perfeccionismo quase acabou com a minha vida. Exato. E aí eu tive a grande ideia de pegar e lavar o chiller. Sim. Só que esse chiller tá dentro do mesmo espaço de uma cabine primária com barramentos gigantes. Meu Deus. E aí eu vou lá, pego a mangueira, ligo, não era a mangueira para lavar o chiller, fui lá e peguei a VAP, né? E a VAP faz o quê? Aquela pulverização de água. E aí beleza, montei tudo, aí chega um anjo, né? Porque na nossa vida tem anjos. Por um acaso era o meu irmão, que é o Raul que te abençoou lá com aquele dele. Ele chegou, do nada, ele apareceu. E aí ele desceu a escadinha de incêndio e ele falou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, vou lavar o chiller. Ele falou, você tá louco? Na hora que você der a primeira borrifada de água com a VAP, vai abrir aquele vapor de água e vai fechar o curto no barramento. Porque ele vai usar as gotículas. As gotículas de água como caminho. Leves como caminho. Então, uma explosão terrível. Por quê? Exatamente. Falta de conhecimento, falta de acompanhamento de alguém que pudesse dar uma orientação, ou um corpo de bombeiro, sei lá, enfim. Foi uma história de salvamento, né? Então Deus mandou um anjo. Um anjo total. A minha própria casa para me salvar. Operação única, né? E eu estava prestes a fazer, né? Sim. Então, com certeza foi um livramento. E aí, tal da importância das pessoas terem uma cabine bem estruturada, fechada, e com um bom isolamento, né? Exato. Então, além de você... espaços independentes que é hoje, né? Além de você de ter expertise na limpeza das cabines, você também tem a função de orientação, né? Sim. Você tem que orientar. Então, você vê algo que está fora das normas, para ele não ser multado, então você visita, né? Lauda e ainda faz a higienização da cabine primária. Nós temos um processo lá dentro da Engie Lima que, a partir do momento que você tem um modelo de proposta, né, de processo que a gente vende, que a gente tem hoje com mais de 50 clientes, é o contrato de gestão. Dentro do contrato de gestão, o que ele engloba? Ele engloba
laudo de SPDA, laudo de termografia, laudo de instalações elétricas, laudo de NR10, né? E dentro desse pacote tem uma visita trimestral, que é um acompanhamento, um bate-papo com o cliente, é um estudo, é uma visita técnica efetiva. E dentro desses espaços, né? Hoje, graças a Deus, com a equipe de segurança do trabalho, ela atua bastante nisso, então áreas confinadas, áreas fechadas, são limitadas. Hoje não entra qualquer pessoa nessas áreas. Eu, por exemplo, tenho que ter NR10 e o CEP. Então toda a tua equipe tem que estar certificada para poder entrar, senão não entra. Exatamente. Hoje nós temos um corpo técnico que é um segurança do trabalho fixo, lá no escritório, e que quando tem as atividades nessas áreas de riscos, né, nessas áreas, chamam linha viva, vai um técnico junto na manutenção, e esse técnico faz todo o procedimento de desligamento e religamento em conjunto com o engenheiro responsável no dia da atividade. Que legal, hein? Deixa eu te perguntar outra coisa. É dúvida. Só Sim. aqui para tirar minhas dúvidas. Então, esse desligamento é feito pela tua equipe ou é feito por alguém da empresa? Como é que funciona isso? Temos duas frentes. A nossa frente, que tem um procedimento que a gente executa, que é o desligamento, e tem um outro procedimento que é feito uma solicitação junto à concessionária local, CEMIG, Energisa, Enel, no caso. Ele faz o desligamento externo. Então, ele retira umas proteções, desliga, quer dizer, faz o primeiro desligamento, retira as proteções do poste, né, no caso, ou subterrâneo, e nos entrega essa peça. E essa peça ela fica trancada numa caixa vermelha, né? Então não é aquele caso do cara falar assim, desliguei. Não, ele te entrega a peça dizendo, tá aqui a peça para confirmar. Então esse é um protocolo, né? É um protocolo. Na verdade, é seguido um protocolo na parte externa junto à Enel, junto à concessionária local. E a partir do momento que esse processo finaliza, que ele entrega essa peça é conectada a uma caixa vermelha que tem mais ou menos 13 cadeados. E cada eletricista que vai trabalhar naquele dia, ele coloca o seu cadeado ali. Então, para liberar a ligação, vamos imaginar, no sentido contrário, né? Vamos ligar. E só vamos conseguir ligar se aquele eletricista aparecer. E aí a gente está falando de mais de 50 pessoas. Uau. Então, são vários cadeados que é colocado. Eles chamam um lock-trave-lock, né? É uma caixa vermelha, então você coloca lá as peças, as chaves dos disjuntores dentro dessa caixa, é trancada, e eu ponho o meu, o cara põe o dele, o outro põe o dele, e cada equipe de cada espaço coloca o dele ali. Então, é muito importante a segurança. Para você ter uma ideia, a manutenção ela é só 30%. É 30%, os demais é segurança. Segurança, né? Segurança. Porque a gente está falando sobre a vida do ser humano, né? E ele não passa, ele não deixa, quer dizer, ele não tem a segunda opção. Porque a energia ela é uma energia muito alta. Não tem, né? Não Você tem. errou. É 15 kV, 23 kV, a gente trabalha com 34 kV. Tem que ser muito bem preparado, tem que ter muito protocolo, tem que ser bem profissional. Né? Se você está pensando em buscar preço, vai custar caro, né? Pede a documentação. O pessoal já costuma pedir. Eu acredito que as pessoas sérias, as pessoas responsáveis, que vai trazer uma equipe de fora para dentro, ela já é responsável. Então ela tem que ter, no mínimo, a responsabilidade de analisar toda a estrutura que é a empresa que ela está contratando. Tem o cara que vende R$ 2.500 uma manutenção de cabine. Tem o cara que vende a R$ 10.000 uma cabine. Eu tenho certeza absoluta que esse cara que vai vender 10 mil, ele tem toda a infraestrutura lá de ferramentas. Porque a manutenção da cabine, nesses 30% que eu te falei, ela tem uns ensaios. São os ensaios para quê? Porque são feitos nos transformadores, nos cubículos, nos disjuntores. Para quê? Para que aquele equipamento não quebre, não desligue, não entre em colapso numa operação. Né? O Mercado Livre, por exemplo, está lá com uma operação rodando de Black Friday, né? Black Friday que fala. Sim. E está lá com mais de não sei quantos milhões de clientes, de repente acaba a luz. E aí? Prejuízo? Qual vai ser o valor do prejuízo? E agora eu inverti, né? A gente estava falando até agora de segurança. Passamos agora para responsabilidade. Então você como a plataforma tem que ficar ligada. Então você como uma pessoa que trabalha na parte preventiva tem essa responsabilidade, né? Então, contratar uma empresa de alto valor é fundamental.
eu sei que, tipo, você atende um grande campo de futebol. Eu não sei se a gente pode mencionar o nome, mas se puder, você fala. Tá bom. Se a tua empresa tem esse gabarito, essa capacidade de dar suporte para um campo de futebol, significa que você tem uma experiência muito grande. Porque imagina, você ter a responsabilidade de milhares de pessoas assistindo e acabar a luz. Né? Então, se você não fizer o seu papel muito bem feito, pode gerar um prejuízo muito grande. Isso é uma responsabilidade que tem empresas que nem querem assumir. Exato. Mas a Angelima assumiu. Sim. E como é que funciona assim a estrutura de cabine de um campo de futebol? Um campo de futebol. Nós temos, se não puder mencionar, tudo bem. Se puder... por enquanto... Pode... Eu queria só criar um adendo aqui rapidinho. Claro. Peraí que tem uma dúvida aqui dos nossos... Nossa produção. Fala, produção. Eu também já trabalhei na área, né? Então eu conheço um pouquinho. Fala mais alto para aparecer. Vai. Queria que você falasse para a galera o que é o KV. Porque a gente já trabalhou com isso, sabe? Sim. Qual é a relação com a tomada normal, né? Com a tensão da tomada normal e tal. Mas acho que o grande público que vai assistir não conhece. Então, se fala de... Sim. KV, Então é para explicar o que é KV, claro, o que é KVA. O que é KVA, o que é kilovolts. A dúvida aqui, se não apareceu Agora, no microfone a dúvida, mas do Sérgio Duarte Batata Rodrigues, nosso grande técnico aqui, está perguntando o que é KV. Ele sabe o que é KV, mas ele quer falar para a galera aí. Claro. Vamos voltar um pouquinho antes do Arena, né? Falar Arena E agora já entregou. Quase. Mas são especiais. Nós temos unidade de medida, né? Como ml, né? Metros, litros, ml, né? Temos com... milímetros, gramas, enfim. A energia elétrica também passa por isso. Então, kilovolts é kilovolts de tensão, né? Então, nós temos hoje aí a unidade de tensão de 12 volts, né? Até 530 kilovolts, né? Então, você coloca mais um zero aí na frente. Então, o volt de V, né? Que é tensão, e o W é de consumo, né? No caso de watts, que é o que está gerando lá, ou quiloamperes, ou amperes, né? Também, que é a própria corrente que circula no cabo lá de consumo. Então, kilovolt é tensão, tá? Então, legal. Amperes, que é a letra A, né? Que é o próprio consumo mesmo que ele gera. E o watts é o que a gente tem que é fornecido para a nossa residência, para a nossa casa, nesse tipo de influência de frente. Que não é diretamente mortal, né? Que é a unidade de medida, não sei se consegui ser claro aí. Não, mas já dá para ter uma noção, né? Porque nós temos aqui pessoas da construção civil que vão entender muito bem disso, mas tem pessoas que vão assistir que querem entender como é que tem funciona. Tem KVA também, né? KVA. E aí, mas vamos falar da arena, né? Arena. E a arena, falando assim, arena, não dá para saber qual é a arena, né? Arena. Depois, quantas arenas nós temos aqui em São Paulo? Arena tem duas, né? Duas arenas? Duas arenas. Então, qual? Tem a pode falar qual que é, não? Tem o Allianz Parque, pode, claro, não tem problema nenhum. Então, um grande cliente aí e parceiro é o Allianz Parque aí, que você tem uma responsabilidade de não parar os shows. Isso. Bem na hora que o cantor vem de fora, não pode parar. Justin Bieber aparecendo lá, não pode parar. Roberto Carlos. Vai ter Libertadores agora, na próxima quarta, né? O Palmeiras tá bem. Então tá tudo em ordem lá. Tá tudo em ordem lá, tudo funcionando. Top. E aí, o que acontece, né? Hoje, para você atender um público, né? Uma estrutura de um espaço público, tem uma responsabilidade gigantesca, porque você tem uma área grande ali, uma área muito grande, e é uma área que abriga, na verdade, mais de 45 mil pessoas. Então, você abriga essas pessoas, né? Você coloca lá no teu espaço para ver um show, para ver um jogo. E aí, efetivamente, lembra que eu te falei, a responsabilidade. Você colocou ele dentro do parque e o parque se torna responsável pelo aquele pessoal. Para quê? Iluminação de emergência, iluminação natural, lanche, bebida, tudo. E aí isso é a mesma coisa de energia. A energia elétrica é a mesma coisa, ó. É isso e aí o que acontece?
Nós da Engie Lima, a gente faz parte da consultoria interna deles e faz uma parada anual também. Para vocês terem uma ideia, uma parada anual que a gente chama de PAMI, Parada de Manutenção de Instalações Elétricas. Essa estrutura, ela é parada, por exemplo, a cada uns 12 meses mesmo, né? 12 meses. E esse tipo de parada, ela é feita em que sentido? Ela é feita pela concessionária local. Então é combinado com a combinado concessionária. Então o Allianz Parque é um dos casos onde tem que ter um profissional da rede para vir fazer o desligamento para você trabalhar lá. Exato. Tá. Ele faz e ele acompanha também. Acompanha, então, né? Que é mais uma garantia, né? É uma planta que tem uma estrutura muito grande e assim, você se responsabiliza até por uma operação, um show ou até um jogo também, porque toda a estrutura de drenagem, do pessoal sair numa casa de emergência ou na saída também, tem o sistema de som, tem o sistema de iluminação, tem o sistema ligado, de emergência, né? Tem o sistema de reconhecimento facial agora, que é o sistema de catraca para acessar. Então, numa falta de energia, qual o procedimento? Então, toda essa estrutura elétrica... Então, zera tudo. Zero. É um desligamento geral para saber quais são as consequências disso, para poder saber como agir depois. Para minimizar uma PAMI. Que nem teve falando agora que teve esse apagão. Exato. Então, é uma simulação sobre um processo. Vamos supor que tivesse acontecido lá na arena esse apagão que deu. Isso. Então, quais são as consequências e por onde eu começo a religar e ajustar todas as coisas, é isso? Exatamente. É feita uma avaliação porque é feita uma parada. Que eu falei, a parada volto a dizer, é parada anual de manutenção elétrica, PAMI. Essa parada, ela é desenhada a cada 12 meses, por quê? Porque é a verificação dos equipamentos, para saber como é que está a integridade dele, porque você está usando, a estrutura está funcionando lá. Então é feito verificação ponto a ponto, linha a linha, em cima de normas de 14039, 5410 e a segurança do trabalho ao redor também dando todo o suporte, mas é verificado linha a linha, disjuntor a disjuntor, cabo a cabo, é feito todos os ensaios para que essa arena opere durante 12 meses sem interrupção nenhuma. E se tiver também, ela tem a estrutura dela de emergência, que é em segundos que funciona também. Não é assim que acabou a energia, tem uma estrutura por trás, que é uma energia gerada por geradores, que é uma estrutura elétrica, que vai cobrir também toda essa infraestrutura e nada vai acontecer, tanto com a saída, quanto a entrada, quanto o evento também, tá? E quais são as empresas que precisam fazer esse tipo de procedimento como o PAMI? Quais são? Porque assim, a gente está falando aqui da arena, tudo bem, estrutura de milhares de pessoas, né? E fora essa estrutura, tem alguma outra que faz esse tipo de procedimento? Sim. Quais Hoje, são as que todo precisam empreendimento que abriga uma cabine de barramento, que é uma entrada de energia independente e única, por exemplo, um empreendimento residencial, também hoje pode fazer. Precisa fazer. Se não é que pode, faça. Ele precisa fazer. Ele precisa e ele deve fazer. Eu sempre falo naquele ponto do processo dele estarem em ordem com a sua instalação elétrica. Então, você está falando de elevadores que utilizam instalação elétrica, está falando de bomba de incêndio que utiliza instalação elétrica, está falando de um hall do elevador, de uma porta automática, não tem nada que não de um elevador de deficiente, que hoje a lei da acessibilidade está muito forte, está bem presente e foi muito boa a implantação dela pela prefeitura, assim, pelos empreendimentos, e as empresas estão aderindo, e aí você tem acessibilidade para tudo, para cadeirante, para a pessoa que tem toda uma dificuldade de locomover e de enxergar também. Então, isso foi bem importante. Então, todo prédio ele é obrigado a fazer. Agora, vai do proprietário fazer ou não. Isso é uma característica do corpo, da pessoa, do humano. O ser humano fazer ou não fazer. Mas eu acredito que 70% dos empreendimentos aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente atende, e em Minas também, na região de Minas e do Nordeste, estão dentro da norma, e os que não estão adequando. A gente está fazendo adequação, por exemplo, em Recife, estão fazendo adequação extrema. Então você não atende só aqui em São Paulo. Vou aproveitar esse gancho, né? Dar um respiro para você. Você está expandindo as suas empresas, né? Tem mais um item. Então fala dos itens que depois a gente volta no na último expansão. item. Vai. A gente atende a Pinacoteca Luz, Estação e a Contemporânea, então a gente atende museu também. Uau. Área de museu. A gente tem aí exemplos de museus que pegaram fogo aqui em São Paulo, né? Então, as associações, né, que
apoiam o governo, nesse caso, que cuidam. Então, eles estão se preocupando com isso também. Então, a instalação elétrica, o SPDA, a termografia está chegando nesses locais também. Vai ser bem importante. Viu? É fundamental. Não chegava antes porque era negligência, né? E Negligência, agora negligência. os órgãos competentes vão chegando e Exatamente. afunilando para poder norma, todo mundo né? ficar dentro da norma, né? Isso, exatamente. Mas vamos que vamos. Não foi a gente que criou a norma. Isso. Deixa eu falar. Então você está expandindo também, né? Sim. A Engelima não quer ficar. Bom. Porque o começo da nossa conversa falava sobre sonhos, né? Não, meus sonhos são grandes. Eu quero. Então você não está. Você atende o Brasil inteiro, mas está abrindo filiais, né? Então fala sobre esse novo projeto, sobre a criação e o desejo de abrir uma nova filial aí, de multiplicar o seu conhecimento. Perfeito. Nós tínhamos o processo de montagem da empresa, abriu, operou, temos uma base própria hoje, né? Um galpão do lado próprio também, automóveis próprios também, equipamentos próprios, né? Equipes extremamente qualificada mesmo, extremamente conectada ao sonho da empresa, e tem uma harmonia muito bacana, não é mentira. Se alguém quiser ir um dia lá sentar e passar o dia, pode visitar lá, passar o dia com a gente, pegar algumas dicas ali de como fazer. Tomar um suquinho lá, um cafezinho e participar com a gente aí de qualquer processo. E aí, a Vivian, na verdade, ela sempre comentava sobre isso. Poxa, dá pra gente avançar, né, mais. E eu ficava um pouquinho preocupado por causa da estrutura, né? A gente é de São Paulo, mano. Em São Paulo, então, poxa, aqui o sul de Minas a gente consegue até avançar um pouco mais, mas sempre na preocupação do atendimento, na preocupação do atendimento emergencial. Porque Poxa, o caminhão bateu no poste. Uma coisa é prestar o serviço, outra é ter mais uma filial, né? Porque você presta serviço no Brasil inteiro, outra Engelima, né? Outra Engelima. Então, é uma outra unidade, né? Exatamente. Aí você tem que criar um mecanismo que naquela cidade a pessoa se conecte a gente, tenha a filosofia, tenha aquela garra para atender, tenha aquele carinho com o cliente, né? De, poxa, entender mesmo, ó. Eu já atendi chamado em Varginha, que é Minas Gerais, Extrema, que é aqui do lado, mas tem uma hora de distância. E você está pretendendo abrir a sua filial na cidade? Não, já está desenhado. Já está desenhado, já está aberto. Então já está operando. Sim, não, vai começar a operar agora em setembro. E para então, atender... para você aí que é de Minas, até desculpa te cortar. Pode fazer o pitch, não, pode mandar. Para você que é de Minas Gerais, Extrema, Pouso Alegre, Varginha, a gente está abrindo uma filial agora, no próximo mês, que é Extrema, né? Extrema, Minas Gerais, primeira cidade de Minas, uma cidade muito bonita, muito estruturada, muito organizada, com várias oportunidades. E vamos levar aí mais um pouquinho da Engelima para ajudar ali na cidade também e avançar um pouco mais ali perto de Pouso Alegre, Camanducaia e Varginha. E aí hoje nós temos um cliente lá já em contrato e temos um cliente em Varginha. Você está pegando todo o sul de Minas. Todo o sul de Minas, exato. E você quer expandir isso. O sul de Minas. Então isso. O pessoal vai entrar em contato com você. O Sérgio Duarte Rodrigues, tem aí o site da Engelima para colocar aí um pedacinho? A gente preparou ali para colocar na tela. Enquanto a gente está falando aqui, está aparecendo o site da Engelima perfeito. Lá na tela para o pessoal ver. Não está no site ainda a estrutura da... Já está na plataforma já. Já está na plataforma? Já tem endereço, já tem tudo já está tudo prontinho. A galera eu estou pensando que está criando, já está pronto, né? Então está expandindo mesmo. Está pronto, o escritório praticamente já está pronto, está na fase de finalização. A gente vai inaugurar em setembro. E aí, para as empresas do sul de Minas visitar você, já dá para visitar lá em Extrema ou tem que vir para cá? Não, visitar lá, tem espaço lá. Já está tudo pronto tem e preparado lá. Sala de reunião, toda a estrutura que for necessário já está pronta para atender o cliente. E vai ser do mesmo perfil a gente quer implantar. Foi uma ideia da Vivian até, esse avanço, né? É montar um escritório lá. Vamos aproveitar que a gente está falando da Vivian, mas ninguém sabe quem é a Vivian. Vivian, vem cá, cadê a Vivian? A Vivian ainda... Olha, ela fugiu, né? Então tá bom, deixa na próxima, ela vai aparecer. Isso, vamos lá. Ó, avisa produção, avisa aqui pra Vivian que ela vai ter que aparecer aqui, porque a gente só fala da Vivian, a Vivian é dona da empresa real, né? Esse aqui é o funcionário dela, é nada. Eles são sócios e... Vai, continua. A ideia da Vivian... Então, aí a Vivian falou, poxa, vamos avançar. E falei, poxa, vamos avaliar. E aí eu recebi um convite de um cliente lá para tocar a planta dele.
E aí foi da onde nasceu esse projeto. O projeto já está implantado, o pessoal do marketing lá, a Verônica, a galera já está tudo num esquema, Mandando ver, tudo né? montado, propaganda, mesa, cadeira, computador, cafezinho lá, maravilhoso, tudo mineiro, café bem mineirinho. E aí a gente vai avançar para ficar um pouco mais próximo do nosso cliente atual, né? E que atender outros tá clientes próximo também, né? Dá uma Isso. hora, né? De Perto. viagem aí. Uma hora em ponto, aí de Ótimo. manhãzinha, Vai tranquilo. vai falar com o dono da empresa diretamente se quiser. Vou estar lá te esperando. Boa. E aí, diante da expansão, então, eu acredito que terão próximos passos, né? Sim. Acho que é natural, né? Porque se você está implementando uma cultura, principalmente de prevenção, é fundamental você atender o Brasil inteiro, né? Então vai com certeza pintar franquias, né? Logo, né? Olha aí, ó as ideias boas nascendo. Então, eu não sabia, Dorival. Tudo isso é, é uma gestão de energia elétrica. Exatamente. Então, o processo, a especialidade que você, depois que você se tornou engenheiro graduado, depois de todos os cursos que você já fez, eu acredito também que você, com tanta experiência, dê aula também sobre alguns cursos, né, de proteção. Então, o seu trabalho é fazer a gestão de prevenção de energia. Exatamente. Hoje o empreendimento, né, ele é todo estruturado com um sistema de automação, sistema de proteção contra, no caso de incêndio, sistema de proteção de segurança, e tudo isso é ligado, tudo isso é ligado à energia elétrica. Tudo. Não tem nada Tá? desconectado da energia elétrica. Nada. Ó, eu tô com uma dúvida agora, eu não sei se tem a ver, eu vou perguntar. Hoje fala-se muito de energia sustentável, né? Sim. Fala sobre Importante. energia solar. Tem algo correlacionado da tua empresa com energia solar? Algum sistema de proteção para proteger as placas solares? Sim. Você tem como, se a sua empresa faz manutenção, como é que você está lidando com essa, entre aspas, inovação, né? Porque o mundo já está se mobilizando de forma bem clara para essa energia sustentável, né? Exato. Hoje nós temos uma frente lá interna, que é a migração para o Mercado Livre, né? Que vou falar bem rápido aqui. E essa migração para o Mercado Livre, ela abre o leque para atendimento à questão de energia solar, para atendimento de energia, eles são indicativo, né? Energia atual, que a própria concessionária te fornece, para a energia eólica. Hoje o Nordeste que está mais forte que essa parte de energia eólica, né? Mas o contexto é o mesmo. Ele gera lá via as turbinas, manda em energia em corrente contínua e depois passa para energia corrente alternada, que é um nome técnico, né? E aí depois ele distribui para a rede, que é injetada. O que o Brasil tem hoje? O Brasil tem hoje uma infraestrutura de energia, de solar, de eólica, que é gerada e é utilizada ao mesmo tempo. Então não tem... são poucos locais que geram e armazenam, né? A ideia é gerar e utilizar ao mesmo tempo. Então, se eu for migrar para o Mercado Livre, por exemplo, é uma energia incentivada. Eu posso comprar uma energia do Mercado Livre, eu fazendo essa migração, por exemplo, mas aí é mais difícil para explicar aqui, porque é bem técnico, né? Sim. Não é bem técnico, vai demorar mais tempo, mas eu digo que você compra energia, você pode abrir o leque de outros fornecedores. Então, tem duas frentes de energia, tem a estrutura e tem a compra de energia. Então, essa compra de energia aqui, eu consigo comprar de uma outra empresa. Então, eu abro o leque do mercado, eu consigo ter preços, consigo ter concorrências aí. Que isso que é importante para o mercado, concorrências, sim, com certeza, claro. Né? Até para redução de custos. E aí, nesse caso, entra a energia incentivada, entra a energia solar, entra a energia fotovoltaica, né, que é a própria energia solar mesmo, entra a eólica, e tem outros tipos nascendo aí também, mas o principal, e a hidrelétrica, mas o foco do Brasil é energia sustentável, é geração limpa, 100% limpa. E a Engelima hoje, inclusive, até a gente atende um espaço do governo, que era do governo, quer dizer, agora virou PPP, que é participação público-privado. A Engelima entrou também para fazer a manutenção. E hoje a Engelima já cuida de uma usina que gera mais ou menos uns 10 a 15 mil reais em valores de energia 100% limpa do Parque Vila Lobos. Uau. É uma planta muito significativa.
Ela foi implantada na época do governo anterior e agora a Engie Lima faz a manutenção dessa usina. Então a Engie Lima também está crescendo junto a esse projeto de energia sustentável. Então está inserida dentro de um processo. Exato. E não tem como estar fora, né? Porque Isso, sem se dúvida. você é a modernização do processo e você tem que estar inserido nele, né? Exato. Então a área da tecnologia, principalmente de internet, cresceu muito, né, nos últimos anos e agora o mundo se mobiliza para uma energia sustentável, Sim, né? 100%, Então é bem bacana, que legal. É um processo. Agora, Dorival, a gente já conversou sobre várias coisas, sobre... eu quero, assim, que a tua presença aqui no Q-História Cast traga, além de conhecimento técnico, além da tua história como empresa, que você também deixe conselhos para as pessoas que não têm o costume de prevenção, né? Porque a tua empresa é uma empresa de prevenção, obviamente que você vai falar sobre o assunto que você domina, Sim. né? As consequências a gente já falou. Mais uma vez, reforçando para o teu público-alvo, né? Que são os teus clientes, que são prédios, até residências também, né? Residências, sim. Bem estruturadas. Qual é o conselho que você dá para eles, assim, para a gente já seguir para o nosso caminho de finalização da nossa conversa? Muito A gente boa. vai fazer mais vezes, tá? Muito Mas boa. deixa aqui, ó, nessa câmera aqui, um conselho Sim. para as pessoas para fazerem a prevenção do seu trabalho, do que você trabalha. Agradeço pelo convite, mais uma vez, pela experiência aqui, pela troca de conversas, bate-papos, né, no StoraCast, e a oportunidade também, né, de toda essa estrutura aqui que vocês cederam pra gente. A gente fica muito feliz com o Batata, o famoso Batata, a equipe da produção aqui também. Estou muito feliz de poder ficar à vontade. Realmente fiquei mesmo assim, fico, estou à vontade. E a gente fica até emocionado porque a gente tem a liberdade, né, de mostrar o nosso trabalho, falar um pouco da nossa história. Sim. E assim, o que eu deixo de legado, acho que os seus sonhos, né, os teus sonhos, não desistam. Então eu lembro que quando eu era mais novinho, lá na minha cama, eu gostava de deitar por volta de umas 11 horas, né? E aí eu fechava os olhos e eu que eu tinha entre 12 e 13 anos, eu imaginava o carro que minha mãe ia comprar. Não, minha mãe nem tinha condições nenhuma de comprar um carro, né? Mas eu imaginava a minha mãe comprando o carro e sonhava ali, né? Sonhando acordado, hein? Acordado. Que ela ia comprar um carrinho bacana, a gente ia poder entrar dentro, mexer, dirigir. E você acredite que quiser. Minha mãe logo comprou, né? Porque o sonho ele se torna realidade se você acreditar, tá? Eu falo para você de empreendimento também, que é responsável por prédio residencial, que cuide do seu prédio, porque você está aí hoje como zelador, como síndico, para cuidar do seu patrimônio, para cuidar do patrimônio que ou é seu ou você foi contratado para isso. Então, a responsabilidade do empreendimento, da modernização do empreendimento, do cuidado da instalação elétrica, do cuidado do sistema de para-raio, que o para-raio também protege vidas, é tua. Então, assim, pegue para você, abrace a causa, fala, pô, isso aqui é meu, eu vou cuidar, tá? Porque o preço, ele é um simples item. Os demais itens que são mais importantes que o preço. Então, por isso que eu digo isso para todos. Então, faça o seu laudo de para-raio, faça lá a sua termografia com a Engie Lima ou com outra empresa, mas faça, cuide, porque o seu patrimônio, além de valorizar, ele vai ficar seguro, tá? Ele não vai ter nenhum tipo de avaria elétrica, não vai te interromper na tua festa, não vai te interromper no teu chuveiro. Inclusive, falo isso para prédio comercial também, os empreendimentos, as administradoras, coloquem isso como regra, coloca isso lá no cronograma, lá para manutenção, inclusive manutenção de ar-condicionado também, que não é a nossa área, mas é um item que o pessoal normalmente não faz manutenção. Eu digo para você que é um item extremamente especial por causa da saúde do teu colaborador. Então, eu deixo essa mensagem para vocês, a questão da estrutura elétrica, porque a partir do momento que você entre no seu prédio, no seu condomínio logístico, você vai estar utilizando a energia o tempo todo, tá? Um abraço, obrigado, Jardel. Uau! Eu quero falar também algumas coisas. Para mim não acabou ainda. Quer vou mostrar dar uma aqui? agenda aqui, agendinha bonitinha, bacana, bonita. Ganhei um presente. Com caneta pendurada e tudo, ó. A galera
dos prédios conhecem, já eles gostam. Olha que legal. Criada por um Vamos sobrinho mostrar aqui, meu ó. também, ó. Mostra aí. Meu sobrinho que Vê faz. aqui, O pra gente Leone. mostrar, ó. Obrigado Charles pelo Leone. presente. Troca aí a câmera. Agora mostra nessa aqui. Charles Dá pra ver? Leone. Tá dando pra ver? Tá dando? Dá pra ver. Ó, nessa aqui agora. Cocopel, né? Que chama a empresa do Leone. Aí, ó. Só. A do Leone é Escolha Brindes. Escolha Brindes. Escolha Presentes, ó. Cocopel. Tem uma caneta bacana. Bacana aqui. Tem toda uma estrutura. Então, assim, Muito a gente lindo. sempre traz para trabalhar conosco boas pessoas, pessoas que tenham responsabilidade. Pessoas de família, Pessoas alegres, Pessoas de família, animadas. pessoas da família, tem Pessoa da tudo. família, tem muita pessoa da família, né? maravilhoso. Bacana. Pessoas alegres, animadas, a gente quer esse tipo de gente do nosso lado, tá? Eu sei que a gente tem os momentos tristes nossos, né? Mas faz parte, tudo, da né? vida, né? Então, e se você vir triste também, a gente vai te abrigar aqui também. Eu quero conversar com você, eu quero te ajudar no que for necessário. É isso aí. Deixa eu falar umas palavras, porque assim, a gente está aqui falando da empresa, falando da história. E para vocês que não sabem, nossa história aconteceu em conjunto. Nós somos primos irmãos, Sim. né? Então, antes de qualquer informação sobre trabalho, a gente está falando aqui das nossas vidas pessoais. Então, eu quero te agradecer, Dorival Lima, né? Ted, O famoso Ted. Quero te agradecer, quero dizer que me orgulho muito de você. Quero que isso aqui fique registrado para sempre. A gente tem uma história, muita história de superação, muitas coisas que você falou me emocionaram aqui. Eu tenho orgulho do que você é, do que você se tornou como homem, como exemplo de família, né? Quando você começava a comentar sobre os teus sonhos, eu ficava imaginando, porque a nossa infância a gente passou muito junto antes de você mudar para sua casa, né? Então eu, por ser 3 anos mais velho que você tem 45, eu 48, eu tenho muitas memórias de você como bebê. Olha, Por incrível que pareça, né? A gente já tem uma barbinha branca aqui, né? Já sou avô. já tá. E eu me lembrava, quando você ia contando a história, e eu por dentro emocionado, vendo a tua imagem como bebê, né? E você falando da tua empresa, então eu sei dos teus valores, sei da generosidade que você tem. Você é um grande empresário, você se compromete com os teus clientes, isso é um motivo de orgulho. Eu acho que muitos empresários deveriam ter a conduta que você tem de abarcar pessoas da família, mesmo com todos os riscos que isso existe, né? Porque é Sim, normal, sim, nós somos normal. seres humanos, somos família, e a família, nós somos assim, né? Isso. Gente da gente. Então, Se lidar onde com tem gente, né? Então, você que é empresário, com toda certeza, se você contratar o trabalho, a gente não está fazendo pitch somente, a gente está fazendo uma recomendação da minha empresa, da Que Publicidade. Estou aqui recomendando o meu irmão, né, que eu conheço desde quando nasceu, como um cara sério. Vocês vão ver aí pelo know-how que ele tem, pelos clientes que ele atende, que o trabalho dele é de mais alto nível, tá? Pode confiar e dizer que você, mano, tudo isso fica pequeno diante do nosso amor, Amém. tá, mano? Nós somos irmãos. Oh, Quero te dar um beijo aqui na frente de todo mundo. Que... Um beijo aqui para as câmeras verem. Te amo, Obrigado, tá bom? amém. E é isso aí. depois dessa, A Vivian. Poxa, a famosa Oh, Vivian tem tem que aparecer. aparecer. Vivian, vem Vivian aqui aqui do do lado. lado. Essa Vamos cantar é a junto. pessoa que mais foi falada aqui. Não, a Vivian. Vivian aqui. Aparece aqui, Vivian. Ó, acha aqui, ó. Fala oi pro Oi, pessoal. pessoal. E eu já quero tudo fazer. verdade, assina embaixo. Né? Eu sei que ela talvez não queira, mas eu quero entrevistar a Vivian qualquer dia, se ela aceitar o meu Com convite. certeza. Convite feito Aceito. ao vivo. Eu quero ouvir a outra versão. Baixa mais um pouquinho. Quero ouvir a versão da verdadeira dona da empresa aqui. Ai, que desafio. É. Mas eu aceito o desafio, sim. Então, tá aceitado? Vamos. Tá Então, aceitado. Tá, então, ótimo. Não sei se Só existe essa marcar. palavra. Tá aceitado ou sentado? Tá aceitado. O convite já tá feito, agora é só marcar. Só É isso marcar aí. a data. Verônica, marca aí. Marca aí, pra ó. gente. Marca na agenda. Vivian, Obrigada, obrigado. a Essa história não é só do oportunidade. Dorival, é sua também.
tudo que eu disse para ele aqui de admiração é para você também. Vocês são merecedores, tá bom? Obrigada mesmo. Então, nosso coração. E tá bom, que a gente já tá emocionado. Tá. Um beijo para Um vocês. beijo. Acompanhem, compartilhem, porque a gente nunca esquece de falar para compartilhar. Ativa lá o tal do sino, tá bom? O trabalho de quem tá aqui na internet mesmo, no YouTube, é cepidão. Compartilha, que vai ter mais coisa bacana aí para você que é empreendedor. Tá bom? Grande beijo. Beijo para vocês, tudo de bom.